Fala rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo Reto. Eu sou o Anthony e vou guiar vocês por essa conversa incrível. Aqui comigo, ninguém mais, ninguém menos que ela. Let's! Opa, eu mesma. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você tá? Tô ótimo, graças a Deus. Que bom. Aqui com a Let's, galera. A Letícia do Let's Burger, é isso? A própria. Como é que você tá, Letícia? Tô bem. Como é que foi o dia de hoje? Foi corrido, mas consegui chegar a tempo. Eu tenho um hábito um pouquinho ruim, não me orgulho, sou um pouquinho atrasada, meio enrolada. Mas hoje eu me programei, cheguei no horário certo, tô super feliz de estar aqui. Pra quebrar o clima, já vou contar uma coisa de atraso que a gente fazia lá no estúdio antigo. Eu e Double D, o podcast sempre é 8 horas da noite, né? Agora que a gente tá fazendo gravado e que tá sendo uns horários mais tranquilos pra gente e tal. Na época de verão, a gente chegava no estúdio 7h30, 7h45. Na hora de começar. Muita praia que a gente curtiu, galera. Mas todos os podcasts saíram na hora. Isso que importa. Alguns eu não tomei banho, alguns eu não... Tô brincando. Se apresente pra galera, Letícia. Pra quem não te conhece, obviamente. Que todo mundo te conhece. Nem todo mundo me conhece. Mas eu sou a Letícia, fundadora do Let's Burger. Tenho 2 unidades, uma aqui no centro, uma no Frade. E tem muitas receitas legais lá que são de autoria minha. Faço toda a parte administrativa, financeira, toda a parte criativa. Cuido um pouquinho do operacional, mas tem uma gerente lá que me dá uma força. Falo que ela é meu braço esquerdo e direito, porque senão a gente endoida, né? Com certeza. E é isso, tô lá fazendo meu trabalho. Tem uma caminhada, já tem uma história por aí. E tô aqui agora pra contar um pouquinho. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais da Letícia, um pouco mais do negócio dela, que é um negócio de muito sucesso aqui na cidade. Quem não conhece Let's Burger? Quem nunca tomou um açaí de lá? Opa! Eu tomava quase toda semana. Vou te contar um crime que eu cometi pra você, né? Eu comprei um açaí de 5 litros. Não vou mais comprar açaí essa semana. Cara? Mentira. Desculpa. Poxa, que pena. Mas quando acabar, você vai lá. Tá bom. Eu faço pra você, eu não vendo mais. Antigamente eu vendia pote de 1 litro. Sério? Sério. Vendia bastante, só que eu atrapalho um pouco a operação, essas questões de tamanho. E a gente decidiu fazer ali algumas mudanças e acabou, pode de litro acabou saindo. Mas você ia completar a frase, vou fazer um quê pra você que eu não Mas eu vou fazer um pra você, pode deixar. Eu vou abrir essa exceção. Meu coração vai chama. lá. É só pra você não trocar o leite, cara. Jamais, cara. A gente sempre comprou lá e sempre foi muito bom. E vou te falar, das vezes que, exemplo, uma vez a gente pediu um leite pó, veio granulado, alguma coisa assim. Mandaram outro. E o motoboy, tadinho. A gente fez o motoboy esperar quase meia hora, gente. Sério? Eu tenho esse problema, Let's. Eu tenho esse problema. Caramba, cara. Não faça isso. Isso deve ser uma reclamação de... Nossa, o tempo todo, né? De cliente que demora pra receber. Acontece com frequência. Acontece do entregador sair, a gente tem os nossos entregadores fixos lá, e acontece do entregador sair, a gente sempre avisa, a gente já tem um sistema. Que avisa pro cliente quando sai. Tanto pelo WhatsApp como pelo iFood, a gente já tem um sistema de despacho. Então, assim, quando a gente despacha, ele já envia uma mensagem pro cliente. Olha, seu pedido saiu pra entrega. E acontece com uma certa frequência do cara chegar lá, do nosso entregador chegar e buzinar. E fala, poxa, o cliente não tá atendendo. Tem como você ligar aí, avisar que eu tô aqui na porta e tal. Nossa, isso deve ser muito chato. E assim, lá em casa, na minha casa antiga, o que acontecia é que era muito longe da rua. Então não dava pra ouvir a buzina do motoboy. Então, às vezes, a porta fechada, tudo fechado, demorava um ano pra ver. Aí quando via, tava vocês ligando lá. Ops! Aí eu chegava lá com a cara aqui na frente. Toda deslavada. Amigo, desculpa, mais uma vez. Mas sabe o que acontecia também? Quando o motoboy já conhecia, ele ia lá na porta e entregava. Batia. Tá vendo? Isso é incrível. Ontem eu recebi um relato parecido. Uma cliente nossa, encontrei com ela na rua, ela disse, nossa, esses dias eu pedi, e foi muito engraçado, porque quando o entregador chegou lá, ele falou assim, nossa, faz tempo que você não pede, né? Ele já lembrava dela, já conhecia ela. A galera lá, a minha equipe de entrega já tá comigo há um tempo, então assim, são os meninos que estão ali todos os dias, já conhecem nossos clientes, então já tem essa relação legal, a gente também sempre instrui. E até essa coisa que você falou, de quando seu açaí foi errado, e eles mandaram outro, isso é via de regra. Então, assim, se o erro parte da gente, se algum erro que aconteceu ali na hora da montagem, da operação, e o cliente ele vai e relata pra gente, todo mundo já é instruído sabe que tem que refazer, entregar de novo, não importa o que aconteça, nosso cliente é a nossa maior prioridade. Eu ia começar a falar da história do Let's Burger, mas esse assunto que você tocou é uma coisa que eu conversei semana passada com alguma pessoa que veio aqui no podcast, sobre isso de não perder o cliente, por exemplo. Sim. De, poxa, o cliente ficou insatisfeito, por exemplo, com o açaí, que aconteceu alguma coisa, manda outro.
A pessoa de cabeça pequena vai pensar, ai meu Deus, tô perdendo meu lucro aqui, tô dando outro açaí pra pessoa. O que você, Let's, pensa quando isso acontece? Cara, eu penso totalmente diferente, na verdade. A gente faz de tudo pra não errar, mas somos humanos, é o que eu sempre falo. Eu falo, cara, sempre vai acontecer de um erro, nenhum dia vai ser perfeito. E quando a gente errar, principalmente quando o cliente ele vem relatar, certamente é porque ele gosta, já vem por esse viés, assim. Porque tem cliente, isso acontece muito. Cliente que pede, veio ruim, ele fica puto ali na hora, mas não fala nada, deixa por isso mesmo, mas também não volta. Mas quando o cliente ele relata esse problema, eu vejo totalmente de outra forma. Não, vamos consertar. Porque hoje eu posso estar perdendo. Obviamente eu vou estar perdendo, porque eu já perdi um produto que provavelmente ou ele vai voltar, porque o cliente às vezes manda de volta pra gente entregar um novo. E não mas tem eu que fazer tô, algum que mas volta, né? tô fidelizando meu cliente ali, mostrando pra ele que ele é importante, que a gente se importa com ele. E eu não penso dessa forma, muito pelo contrário, eu penso que a gente tem que entregar. Falo muito sobre isso. Você vender um bom produto, você ter um produto de qualidade, entregar o produto certo, é sua obrigação, isso não é nenhum diferencial. Então, assim, você ter qualidade não é diferencial. Diferencial seria se você fosse ruim. Isso é um diferencial. Agora, qualidade é obrigação. E aí, o diferencial você vai buscando na parte do atendimento, da apresentação, tentar entregar as coisas ali no detalhe. O cliente, ele precisa sentir esse carinho, sabe? Ele precisa sentir que o dinheiro que ele tá colocando ali valeu a pena. Porque não tem coisa mais triste. Que você gastar dinheiro e achar um negócio ruim, né? Com comida ruim. É triste. Então a gente sempre pensa nisso, entregar o melhor pro cliente, que ele fique feliz, satisfeito. E não só comer um hambúrguer, mas viver uma experiência ali. Da única vez que aconteceu comigo isso, lá no Let's, quando a gente recebeu foi tão rápido que eu falei, caraca, eles são foda. Mas é real, é esse sentimento de tipo assim, teve um problema, vocês não ficaram putos, não falaram nada, só resolveram e foi isso. E nunca mais perderam o cliente. Sim, isso é orientação básica. Então, assim, eles não pedem nem autorização. Quando eles veem que o pedido tá errado, já sabe que precisa trocar, a gente vai te enviar outro. Não tem problema, sabe? A gente sempre tá fazendo pra acertar e pro cliente realmente entender que não é só por isso, é porque a gente realmente se importa. Porque ali todo mundo... E quem entra e às vezes não se importa, aprende a se importar. Porque a gente tenta levar isso com a máxima seriedade. Não tem meio termo, sabe? Que legal, isso é muito legal. E relacionada a esse assunto, eu tava conversando com a menina da padaria aqui ontem. Que, por exemplo, tem gente que gosta de cobrar muito mais do que o preço pelo produto, né? Eu vou dar um exemplo básico assim com a Coca-Cola. Tem lugares que a Coca-Cola é R$10. E do lado você encontra ela por 9. Você comprou ali no cara de 10. Beleza, o cara lucrou, né? R$1 a mais do que o outro, tá. Só que depois que você descobre que tem uma por 9, você nunca mais vai comprar no cara de 10. Então o cara de 10 lucrou a mais uma vez e nunca mais ganhou. E o cara de 9 ganhou um cliente. É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Isso, obviamente, falando de produtos prontos, por exemplo, um refrigerante, uma cerveja, que são esses industrializados que você vai ali na prateleira e pega, isso é fato acontecer. Agora, quando a gente tá falando de comida, especialmente falando, não só de hambúrguer, eu tô falando num contexto geral. Quando você vai no restaurante e o quilo da comida, nesse self-service assim, o quilo da comida é R$50, você vai num de 30. É mais barato, mas aí você também precisa pesar a qualidade, o ambiente, o tamanho do lugar. Então, assim, tudo isso reflete muito. Principalmente para quem entende um pouco mais dessa parte administrativa, sabe que seu preço ele não é gerado somente pelo valor do custo do produto propriamente dito, mas tudo que tá ali em volta. Tudo é gasto, né, Letícia? Luz. Tudo. Funcionário. Imposto. A galera acha que é só vender hambúrguer. Você chega ali, compra uma mercadoria e vai fazer. Tem muita coisa por trás. É absurdamente louco. É isso que mais dificulta o empreendedor, né? É o que mais dificulta, é o que mais desanima. Se você não tiver essa parte de controle, por isso que é muito comum você ver que empresas de todos os segmentos, não só no segmento de comida, que elas fecham com menos de 2 anos. Porque falta essa parte de administração. Não é só você comprar e vender. Existem muitas coisas por trás que às vezes as pessoas elas não precificam porque elas não sabem. E aí se você não precifica com um gasto que você acha que não é, você tem que colocar o gasto do seu funcionário. Quanto seu funcionário vale por hora? E aí você vai colocar em cima de cada produto. Quanto ele produz. Cada hambúrguer que você vende, por exemplo, você também tem que ter o percentual de quanto você está gastando com o funcionário. Com certeza. Isso já está embutido. É o que a gente chama de CMV. Como é o nome? CMV. É o custo da mercadoria vendida.
Então você faz todo esse cálculo, não só dos insumos, mas aí você também coloca imposto, luz, água, você faz um parâmetro ali geral. É um terminho um pouco mais técnico, mas não é tão difícil quanto parece. E aí você consegue formar o seu preço. E aí existem planilhas, existem programas que conseguem te dizer qual o seu ponto de equilíbrio, que é aquele que você não ganha também não perde, qual o preço que você deveria praticar baseado no lucro desejado. E eu trabalho tudo em cima dessas métricas, assim. Vamos falar disso, mas então vamos falar de começo, na verdade, né? Vamos falar de como começou o Let's Burger, o que você tinha na sua cabeça na época, o que você mudou. Conta pra gente como é que foi a primeira ideia. Vamos lá. É um pouquinho... Eu vou tentar ser não extensa porque é uma longa... Pode ser extensa, a gente tá aqui pra ouvir. É uma longa jornada. Sempre tive esse tino empreendedor, tá? Em 2012, que foi quando eu comecei, eu falei, cara, eu preciso ganhar um dinheiro. Não sabia como. Eu tinha 19 anos. Comecei fazendo umas pulseirinhas que na época... 2012, lá, 2010, a gente tinha muito essa coisa da moda ali, correlacionada à televisão, a internet ainda não era tão forte. E aí tinha uma novela, se eu não me engano, das 9, que tinha Giovanna Antonelli, ela usava umas pulseiras e aquilo virou uma febre. A época que ela era aquela delegada compulsiva? Não, acho que foi antes. E eram umas pulseirinhas de macramê. Macramê é um nozinho que você faz com uma cordinha. E aí, dependendo da forma como você dá o nó, ele vira uma espiral ou ele fica reto. Provavelmente você sabe o que é. Se você olhar, você vai saber o que eu tô falando. E aí, a galera, quem faz muito isso é a galera que vende artesanato na rua, sabe? Só que o meu era um pouquinho mais sofisticado, porque tinha strass e tal. E ali foi quando eu comecei a empreender. Eu vendia na academia, pra minha irmã me ajudava a vender na loja de roupa dela, uma amiga me ajudava a vender. E aí eu comecei a fazer uma graninha, porque tava bem nessa febre do pulseirismo. E ali eu descobri, falei, eu gosto disso. Empreender é legal. Eu só tinha 19 anos. E aí acabou a febre, eu falei, tá, beleza, vamos partir. Comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi numa farmácia. Trabalhava na parte de limpeza, de estoque. Depois eu trabalhei quase um ano lavando louça num restaurante. Como é que foi essa experiência? Tudo eu fazia. Foi muito boa, eu não tenho nada pra reclamar, foi uma experiência incrível. Eu tinha uma patroa maravilhosa, Dona Ana, eu adoro ela. Qual restaurante que era? Aqui da cidade? É aqui da cidade, mas ele era dentro de um condomínio, lá no condomínio Caieiras, na Gamboa. Portinho Caieiras. E era assim, é um condomínio de veraneio e dentro desse condomínio tem um restaurante. E aí uma amiga minha conseguiu na época, eu não tinha grana. E eu venho de uma família muito, muito simples, muito comum. Eu tenho 16 irmãos. Caramba! Pois é. Acredite, é verdade. É verdade. Não tinha TV, né? Não tinha. Meu pai fez 11 filhos, então eu tenho 10 irmãos de parte de pai, 6 irmãos de parte de mãe. E eu sempre tive muito irmão, então assim, tava sempre naquele ciclo ali. A minha família sempre foi muito uma família comum, uma família humilde. Então eu não tinha muito recurso pra buscar algo melhor, mas sempre quis também pra iniciar um negócio, melhor. Né? Sim, mas eu não pensava em ter um negócio. Eu pensava em trabalhar pra ter um dinheiro pra pagar uma faculdade. Pra pagar um curso, pra fazer alguma coisa que agregasse pra mim. Eu queria sair daquele ciclo ali da minha família. Eu queria pular fora, sabe? Sair da bolha. E, poxa, trabalhar nesse restaurante foi muito legal pra mim. Aprendi muita coisa, conheci muita gente. Em seguida, comecei a trabalhar numa lanchonete no Frade. Aí trabalhei lá por um tempo, comecei limpando o chão, depois eu fui pra salada, fiquei um tempo na chapa, aí aprendi a fazer hambúrguer. Então foi daí que você começou a sua experiência? 2011. Tem 11 anos que eu comecei a mexer com hambúrguer. Mesmo não sendo uma coisa pra mim, mas eu já trabalhei pros outros fazendo hambúrguer, então eu já sabia fazer tudo ali, fiquei muito tempo trabalhando ali. Essa era uma dúvida minha, que eu ia te perguntar se você começou o negócio de hamburgueria sem ter nenhuma experiência, né? Mas não, você já passou por... Eu tinha experiência trabalhando pros outros. E aí foi assim, saí de lá, salvo engano, em 2013, aí e entrei na faculdade. Comecei a fazer gestão comercial. Que era uma coisa que eu sempre me interessei muito. Essa coisa de comércio sempre foi uma coisa que eu gostei. E aí saí de lá. Aí teve uma época que eu não trabalhei. Fiquei sem trabalhar. E em 2015... 2014. Aí começou a história do Let's. A história do Let's começa em 2014. Caramba! De verdade. A loja tem 3 anos, né? O Let's Burger tem 3 anos de existência. Mas a história do Let's começa em 2014, quando eu decidi, junto com meu irmão, a vender açaí. O açaí eu vendo desde 2014. Isso, você falou que a receita já tem... A receita desde essa época. Que legal.
E foi onde? Foi em casa? Foi numa lojinha? Como é que foi? Eu sou nascida e criada no Cruz do Enseada. E lá tinha uma lojinha disponível, que já tinha sido uma lojinha de açaí. E aí o meu irmão, ele abriu uma lojinha pra vender bala, pipa, aqueles biscoitinhos. Sabe aquela lojinha assim que tem de um tudo, Aquele sabe? bazarzinho. É um bazarzinho. E aí ele falou, cara, o que você acha da gente vender açaí, sorvete? Eu falei, pô, é uma boa, dá pra fazer um dinheiro. Aí compramos uma maquininha de sorvete e começamos a vender açaí lá em 2014. E aí as coisas foram melhorando. Em 2015 comprei uma máquina maior que dava pra fazer açaí e sorvete. E assim foi, comecei a levar em paralelo. Em 2016 eu tomei uma decisão muito drástica por uns motivos pessoais, estava passando por uma fase muito delicada na minha vida pessoal. E eu falei, cara, eu quero ir embora. Quero ir embora. De Angra? Do Brasil. Ih. E eu quero ir embora. Eu tava no penúltimo período da faculdade. Faltava um período pra eu acabar. Meio aninho, 6 meses pra acabar a faculdade. Só que eu queria muito sair daqui. Eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Eu preciso viver uma experiência nova. Eu tava com 23 anos. E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Aí eu falei com meu irmão assim, cara, fica com a máquina 1 ano. Me dá 5 mil reais e 1 ano tudo que ela fizer, o dinheiro é seu. E assim, meu irmão fez, eu fui. Nunca tinha andado de avião. Não tinha passaporte, não tinha nada. Só que eu tinha feito inglês, tinha carteira de motorista. Então eu tinha algumas coisas que eu poderia aplicar. A base você tinha. Porque eu fui aplicar para um intercâmbio para ser babá nos Estados Unidos. Como é que você conseguiu essa vaga no intercâmbio? Então, esse intercâmbio ele é comum, se chama au pair. Inclusive, não sei se alguém já conhece. Provavelmente muita gente conhece. E aí você precisa ter... Ali tem algumas regrinhas para você poder entrar. Você não pode ser casada, não pode ter filho. Tem que ter ensino médio completo, carteira de motorista e o inglês ok. E aí só não tinha passaporte pra ir nem nada. Comecei a correr atrás, uma amiga minha me ajudou. Fiz a entrevista e passei na entrevista. E entrei online, numa plataforma que basicamente funciona como um Tinder. Só que é entre você e a família. Tinder de babá. Tinder de babá, Tinder de babá. E fui para os Estados Unidos, conheci uma família muito bacana, a gente deu match, que se chama match, inclusive. A gente deu match, eram 3 crianças, 2 gêmeos, uma menininha. E aí eu fui assim, com a cara e com a coragem, sozinha, para outro país, para cuidar de crianças, Estados Unidos. Qual foi o... Eu morei numa cidade chamada Snoqualmie, no estado de Washington, perto de Seattle, ali na fronteira com o Canadá. Como é que foi essa época da sua vida? Eu fiquei curioso. Então, aí foi muito louco, porque foi muito breve. Meu pai faleceu. E aí eu voltei. Não só por isso. Quanto tempo você chegou a ficar lá? Eu fiquei lá pouquíssimo tempo. 3 meses. 3 meses? Como é que foi essa vida lá até você voltar pro Brasil? Foi incrível. Foi maravilhoso. A família que eu tinha lá, minha host family era maravilhosa, as crianças eram maravilhosas, eles eram jovens, sabe? Então eles tinham a cabeça muito aberta. Quando eu cheguei lá, fui muito bem recebida, com muito carinho. O meu quarto tinha foto da minha família. Que legal. Foto dos meus cachorros. Então, assim, foi muito legal. Foi muito especial mesmo. Eu ter ido pra lá, tenho contato com a família até hoje, as crianças estão enormes. Então, assim, passou muito rápido e foi uma experiência bacana, mas eu acabei voltando. E aí, voltei, consegui um emprego na sequência. E ó, a lojinha de açaí tava lá rodando junto com meu irmão. Não esqueçam dessa informação. Meu irmão tava lá vendendo. A máquina tava funcionando bem? A máquina tava funcionando bem, o meu irmão lá fazendo dinheiro dele. Quando eu voltei, eu falei, pô, Rafael, e aí, o que a gente vai fazer? Ele falou, cara, deixa pra lá, volta. Sabe, perdoa lá o dinheiro. O negócio que eu falei pra ele ficar com a máquina por 1 ano, ele falou, não, vem, tá tudo certo. Tá pra voltar. Volta que a gente vai voltar a dividir o lucro. Eu falei, não, tudo bem. Quantos anos você tinha mesmo? 23. Tinha 23 anos. Tem bastante histórias também, quando tem problema com a família, né? Eu não sei como tem. Vai. Vamos supor, você fica... deu um problema com a família, você tava esperando uma mãe, era outra coisa. Sim, com muita frequência. Aí, tipo assim, você fica lá esperando. Na verdade, não. Quando acontecem esses conflitos, assim, porque acontece. Já vi muito relato, até de amigas minhas. Quando eu fui em 2016, eu fui com 12 meninas juntas. Eu fiquei 1 semana em Nova York. Aonde? Numa faculdade, fazendo curso para entender a cultura americana. Porque como eles sabem que a gente vai todo mundo de outro país, e isso é um programa muito comum nos Estados Unidos, isso é regulamentado pelo governo. Tanto que quando a gente vai para pegar esse visto, é um visto de trabalho.
que dura um ano. Tá. É o J1. E aí você pode renovar ele depois por mais 3, 6 ou 12 meses. E aí, o que acontece, que é muito comum? A gente vai pra lá, entende qual é a cultura americana, como as famílias lá se comportam no geral. E esse lance de família não ser aquilo que você pensava quando vocês conversaram e fecharam match, da mãe ser maluca, de te colocar pra fazer coisas que não estão no contrato. Você tá indo pra lá pra cuidar de criança, então você não pode fazer serviço doméstico, nada disso. Entendi. E você ganha moradia, comida, e na minha época era $195 por semana. Então dava ali mais ou menos uns $800 por mês. Só que você não tinha gasto com aluguel, com energia, então assim, acabava compensando pela experiência. Pela experiência. Não, é muito pouco, mas pela experiência vale a pena. E aí quando rolam esses conflitos, que não foi meu caso, eu tive muito essa sorte. Amém. Graças a Deus. A au pair, ela tem direito de pedir o rematch. Que fala, olha, eu não quero ficar aqui. E aí a agência, porque isso tudo é feito por uma agência, a agência ela tem por obrigação de te dar um tempo pra você voltar pra plataforma e tentar achar outra família. Mas também acontece de não achar e ter que voltar pro Brasil. Caraca, deve ser uma doideira, né? É muito louco. É uma faca de dois gumes. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Eu já vi uma história que a mãe, o pai, acho que era uma mãe só, não tinha pai, e não fazia comida. Chegava já a filha, né, entre aspas, botar o lixo pra fora, não fazia nada de comida. A pessoa tinha que se virar lá. Sendo que, tipo assim, não era de babá, era ensino médio. Então a pessoa não sabia fazer nada, e tipo, deixava a filha lá e ia sair. Tem vários tipos de intercâmbio, né? Existem vários tipos de intercâmbio. Tem de high school, que é esse que a galera vai fazer ensino médio lá. Esse de au pair, ele é bem específico. Ele é bem específico, assim. Mas é uma experiência muito bacana. Das 12 meninas que foram comigo, que ficaram comigo lá no college estudando, 7 estão lá até hoje. Caramba, que legal. Casaram, fizeram vida. É bem bacana. E dá pra, tipo, pegar uma cidadania americana? Dá sim. Que legal. Dá sim. Eu tenho uma amiga minha que não casou com ninguém, nada, e tá lá. Conseguiu, trabalha, tudo certinho. É bem legal. Legal. E depois que você voltou, como é que foi? E aí, depois que eu voltei, na sequência, pelo fato de eu ter... Só o fato de eu ter ido já agregou muito, pesou de uma forma muito bacana. Uma amiga falou assim, cara, você voltou dos Estados Unidos, tem um conhecido meu que ele tá precisando de uma pessoa que fala inglês, porque ele tá abrindo uma locadora de carro, você não quer tentar? Falei, claro que quero, tava precisando trabalhar. Aí eu falei assim, quero. E aí eu fui, trabalhei lá, e na sequência, eu trabalhando lá nessa agência de carro, ele tava construindo ainda aqui, o pessoal lá daquela lanchonete que eu trabalhei em 2011 limpando o chão, fazendo hambúrguer, me chamaram pra trabalhar, pra cuidar do administrativo. Pô, Letícia, a gente queria que você viesse e tal, pra cuidar aqui. E assim foi. Fizeram uma contraproposta, melhor do que eu tava ganhando lá, e eu fui. Então você já tava trabalhando numa empresa de uma hamburgueria, por exemplo, só que agora não mais na parte prática, você estava só no administrativo. Na época não era aquela mesma hamburgueria, só era o mesmo dono. Nada. Mas era um outro restaurante. Aí já era um restaurante de várias... Tinha hambúrguer também, mas eu já tava fazendo mais a parte financeira. E você já manjava alguma coisa ou você teve que aprender tudo? Manjava, porque eu fiz gestão comercial, então eu entendia as bases ali, como funcionava. E depois eu fui estudando, fui entendendo as necessidades do negócio, o que eles queriam de mim. E aí eu fui trabalhando assim durante um tempo lá. E... continuei vendendo açaí e sorvete. Isso nunca parou. Isso nunca parou. Sempre foi um negócio paralelo. E eu nunca fui operação. Então, como a lojinha era do meu irmão e a máquina era minha, o meu irmão ficava lá vendendo. E depois a gente dividia, né? A gente rachava esse lucro da venda do açaí e sorvete lá. E aí, beleza. Em 2019, depois de muito tempo, o negócio começou a parar de rolar. A gente não trabalhava com delivery. Tinha alguns cartões que a gente não aceitava, então a galera lá passa cartão, aí tinha dia que a máquina ficava ruim, pô, não aceita, a gente tava começando a perder venda, e foi bem no inverno. Então eu tava tendo que tirar dinheiro do meu bolso pra poder colocar no negócio. Eu falei, não é assim que funciona. Se o negócio não tá dando dinheiro, a gente tem que pensar numa solução. Temos opções. Ou a gente fecha, ou a gente faz um negócio novo, a gente se reinventa. Isso, o negócio com seu irmão, não o outro restaurante. Eu e meu irmão, não. Eu tava trabalhando lá no administrativo, paralelamente, e a gente tinha esse negócio em paralelo, só que não tava gerando mais nenhum lucro. Depois de todos esses anos, né?
Depois de 4 anos depois, a gente viu que o negócio começou a desandar. Abriram muitas lojas de açaí perto da gente, ali na rua. Então, assim, o negócio foi caindo naturalmente. Eu falei, então a gente tem essa opção. E aí, numa ida pro Ceasa, que a gente ia pro Ceasa fazer compra de madrugada, eu tava no meio do caminho, a gente conversando, eu falei, cara, a gente tem que ver o que vai fazer. Me deu um estalo do nada. Falei, por que a gente não vende hambúrguer? Só que o hambúrguer não é o hambúrguer que eu vendo hoje, é o famoso podrão. Eu falei assim, cara, eu sei fazer hambúrguer, trabalhei na chapa um tempão, eu sei toda a parte administrativa, sei onde tem fornecedor, eu sei tudo. Eu acho que a gente pode tentar. E meu irmão super topou. Só uma pergunta, vocês estavam anunciados fazendo o quê? Fazer compras. Mas Pro açaí. Ah, tá, entendi. A gente ia uma vez por mês pra comprar cobertura, copo, tudo. Saía muito mais barato do que eu comprar aqui, né? Muito mais. Mesmo com a viagem? Mesmo com a viagem, porque a gente tinha um MEI, então a gente não tinha acesso a fornecedores que aceitassem o nosso CNPJ na época, porque eles têm essa certa resistência com quem tem MEI pra fazer boleto, então a gente preferia pegar o cartão. Uma vez ao mês a gente ia pro Ceasa, saía daqui de Angra de madrugada, chegava no Ceasa sempre umas 6 horas, comprava tudo que tinha que comprar, vinha com o carro abarrotado de coisa que não cabia, só cabia eu, meu irmão e mais nada. E aí numa ida dessa a gente teve esse insight e eu falei, tá, é isso. Comecei a correr atrás. Qual é a primeira coisa que você viu quando você teve essa ideia? A primeira coisa que eu busquei foi a marca. Primeira coisa. Eu tinha que ter um norte pra onde que eu ia começar, porque os produtos eu já sabia o que eu ia vender. Hambúrguer, cheeseburger, x-tudo, x-egg. Então eu queria realmente alguma coisa que desse uma personalidade. Eu não queria fazer qualquer coisa, eu nunca fui de fazer qualquer coisa. Tudo que eu coloco a mão pra fazer... Tem que ter um diferencial. Eu quero fazer bem feito. Eu quero fazer bem feito. É o que eu falo da obrigação. Não é diferencial, é só uma obrigação. E principalmente quando você tá falando de venda. Quando você vai vender alguma coisa pra alguém, você precisa entender que você tem que fazer aquilo bem feito. Senão o negócio não anda. É via de regra, não tem outra explicação. E aí procurei os meninos da agência e tal. Falei, olha, eu vou abrir uma lanchonete. Eu usava essa nomenclatura, lanchonete. Eu vou abrir uma lanchonete, eu não tenho ideia, porque o nome da minha lojinha era Açaí dos Reis. E aí eu falei assim, eu não tenho ideia de como vai ser. Eles me pediram 15 dias e falaram, olha, dá uns 15 dias aí, a gente vai pensar e vai te dar umas opções. E eu falei, beleza. Aí passou o tempo, eles vieram com a ideia, me deram 2 opções. Uma era Crush Burger, que eu detestei. E a outra era o lugar perfeito pro seu date. Crush Burger. Faz sentido. E o Let's Burger. Cara, eu já falei isso lá no Instagram, que o mérito não é meu, porque nunca passou pela minha cabeça colocar o nome da lanchonete de Let's Burger. E aí, quando eu vi, assim, na TV, que eles estavam fazendo lá o briefing, eu falei assim, nossa, que demais, sim, eu adorei essa. E aí, baseado no Let's Burger, que eu comecei do nome, aí eu comecei a montar. Legal, todo o negócio veio primeiro pelo nome. Só que eu não tinha nada. Não tinha fornecedor de pão, de carne, de nada. Eu não tinha nada. Nada de nada. A única coisa que eu tinha era uma máquina de sorvete. Famosa máquina de sorvete. A famosa máquina de sorvete. Deve ter feito ali um evoque, hein? Sim. Maquininha trabalha. A bichinha é boa. E aí, resumindo, eu falei, cara, tá, e agora? É isso. Mostrei pro meu irmão, o que você acha? Ele, pô, gostei, então vamos fazer? Vamos. A gente pediu autorização pra moça lá da lojinha que a gente já tinha. Pô, será que você deixa a gente fazer uma obra aqui pra montar uma cozinha pequenininha? Era despretensioso, era só pra tentar fazer o negócio andar de novo. Uma pergunta, é naquele mesmo lugar que era a antiga lanchonete? Não, era em outra loja. Ah, tá. Que ali era bem grandinho. Então, porque a mulher não autorizou. A mulher falou, não tem como e tal. E eu falei, putz, agora já era. Babou com a minha ideia. Só que meu irmão tinha um barzinho. E meu irmão tinha acabado de entrar pra igreja. Meu irmão tinha acabado de se converter pro evangelho e tal. Ele não queria mais o bar. E aí eu falei, você não falou que tava querendo desfazer do bar e tal? Por que a gente não abre a lanchonete lá então? Lá já tem cozinha e tal, vamos fazer assim. Já tem uma estrutura semi-pronta, a gente não vai gastar tanto dinheiro. E aí que tá o rolê. A gente não tinha grana.
Eu tinha 7 mil reais guardado. Eu consegui um cartão de crédito com o meu gerente do banco. Contei pra ele a história. Ele comprou a minha história e falou, olha, eu vou ver o que eu posso fazer pra você aqui. E tinha o nome limpo. Era o que eu tinha. E aí, beleza. E aí eu falei assim, é isso, vamos ver o que dá pra fazer. Aí comecei a tentar fazer uns networks. Consegui um cara que falou assim, olha, eu vou te vender uma chapa, uma fritadeira no boleto, fica tranquila. Aí eu falei, opa, tinha um cara na Coronel aqui, fechando um sushi que tava vendendo uma coifa. Ele queria 7 mil. Eu falei assim, cara, 7 mil é o que eu tenho guardado. Eu posso te dar 1.000 e você me faz 6 vezes de 1.000? O não, eu já tinha. Eu joguei pra ele, ele falou, sim. A coifa é aquele negócio que... A coifa é o sistema de exaustão, aquele que você bota em cima da chapa pra poder puxar a fumaça. E o cara falou, faço. Aí eu falei, opa! E aí tudo começou a clarear. E aí basicamente eu tinha uma coifa, uma chapa, uma fritadeira, a gente mandou fazer uma bancadinha de mármore, comprei um computador usado pra colocar um sistema, umas mesinhas a gente pegou, como meu irmão tinha bar, ele já tinha essas mesinhas de madeira, né? E aí chamamos um amigo nosso que pinta super bem, Pierre. E aí eu falei assim, Pierre, aqui você coloca um Let's Burger grandão e tá tudo certo. O chão do Let's Burger lá do Incruso, que acho que você foi lá, não sei se você reparou, não tinha piso. Era cimento. Pintado. E aí, porque a gente não tinha grana pra botar piso. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, a gente pinta de cinza e vamos fazer assim. Tá, nessa brincadeira aí, onde é que entra o hambúrguer? E aí o hambúrguer, eu montei montei tudo, fiz o cardápio basicão. Dei uma replicada até no cardápio lá da galera que eu já tinha trabalhado, com autorização, é claro. Eles deixaram sem problema. Inclusive, lá nesse restaurante que eu trabalhava, eles por muito tempo compraram as minhas mercadorias pra mim. Que legal. Eles sabiam do meu rolê, no CNPJ deles, eles compravam a mercadoria pra mim e eu pagava. Eles tiravam a mercadoria, chegavam lá no restaurante deles, eu levava pra minha loja, chegava no dia do vencimento do boleto, eu mandava o dinheiro. E isso foi por bastante tempo, foi por 6 meses. Caramba, eles foram muito legais, né? Foram muito legais, eu sou muito grata a eles, de verdade, até hoje, assim. Espero que eles saibam. Só uma pergunta de uma pessoa que nunca teve um negócio, por exemplo. Por que essa necessidade de ter que eles comprarem? Porque eu não tinha CNPJ, então assim... Sai mais barato quando no você... CNPJ? Bem mais. O que acontece? Quando você compra de um fornecedor, uma distribuidora, você tem várias vias de acesso. Então, por exemplo, um produto que você vai comprar no mercado por R$20, eles vendem a 11, a 12. Caramba. Eu sei que o gás é mais barato. Tudo é mais barato. A maioria das coisas, a grande maioria das coisas é bem mais barata. Mas uma pergunta, é por incentivo do governo ou isso é natural mesmo? Isso é natural. Isso é natural porque você sempre compra uma quantidade maior. Então, quando você compra no atacado, a tendência é que os preços eles realmente abaixem. E claramente tem muita coisa que a gente usa que você não vai achar em mercado nenhum. Então são produtos muito específicos voltados para o seu segmento. Entendi. Então, como lá vendia hambúrguer também, não era só hambúrguer, mas lá como vendia hambúrguer também, eles compravam pão, eles compravam a carne, eles compravam queijo fatiado. E a gente conseguiu fazer isso. Porque como eles viam que era uma coisa despretensiosa da minha parte, eles falaram, não, tudo bem, a gente te ajuda aí, vê o que vai ser. Em outro lugar também, né? Bem longe. Não era uma concorrência. Era perto. Era perto? Era perto. Mas assim, tudo certo, né? E aí, com 6 meses, eu e meu irmão, a gente teve uma briga, porque... Família, gente, sociedade. Se me pedirem um conselho de vida, assim, que não façam sociedade. principalmente com irmãos. Principalmente com a família, porque não funciona. Acaba misturando muitas coisas de verdade. Você não consegue separar o trabalho da família, da intimidade que você tem, e isso acaba ficando muito difícil. Meu irmão pediu para sair. Falou, olha só, não quero mais. Pra mim não tá dando, não vai funcionar. Não peguei o gosto, não quero. Eu falei, tá, beleza, e aí, o que a gente faz? Compra a minha parte. Eu falei, e aí, quanto é que você quer? Ele, 40 mil. Aí eu... Coração. Falei, mas não tem nem 4, que dirá 40. Vendi meu carro, paguei meu irmão e fiquei desempregada. Caramba. Eu pedi pra sair do meu emprego. Eu falei, cara, eu preciso dar um rumo pra minha vida. Eu não sei administrar 2 coisas, porque eu entrava no trabalho 8 da manhã, saía 5 da tarde. Aí eu saía 5 horas da tarde do trabalho, chegava em casa, tomava um banho e ia pra loja. Nessa época a loja funcionava em que horário?
Já tava aberto? Funcionava de 5 à meia-noite. Entendi. 5 à meia-noite. E uma pergunta, vocês vendiam muito presencial ou era mais delivery mesmo? Então, eu comecei... O Let's, ele inaugurou em junho de 2019. Então, nesse período, eu fiquei um tempo sem fazer delivery, porque eu não sabia como é que funcionava esse rolê do delivery. E depois eu comecei a fazer delivery, só que o volume era muito pouco. Vocês não têm ideia, o volume era muito pouco. Sério? É pouquíssimo, sempre foi muito pouco. E aí, quando meu irmão saiu, que eu saí do trabalho, eu falei, cara, eu tenho que fazer isso aqui funcionar. Porque é a única coisa que eu tenho agora. Então, eu vou me dedicar ao máximo. Os nossos burgers, eles eram embalados em papelzinho de queijo e presunto, daquele de padaria, sabe? Porque não tinha grana pra poder investir nessa parte de marca. Só que eu falei, cara, eu tenho que fazer isso aqui funcionar de alguma forma. Aqui em Angra, a galera que é comerciante vai entender o que eu tô falando. A gente tem muita essa coisa sazonal. Então, no verão, a tendência de venda, ela aumenta. Principalmente pra essa parte de comida, porque tem muito turista. A cidade está muito movimentada. E conforme essa alta temporada ela vai acabando, o movimento ele vai dando uma baixada. Quando aconteceu tudo isso, era assim, o pico, era dezembro. Não, era dezembro, era o verão, assim. Eu falei, cara, é isso. Então eu tinha hambúrguer. O burger, por mais simples que fosse, sempre foi um hambúrguer de qualidade. Eu nunca trabalhei com produto de segunda linha. E aí eu falei assim, beleza, é isso. Janeiro, isso foi em dezembro de 2019, aí entrou janeiro foi um mês legal, aí que eu comecei a ver as coisas andando, aí pedi pra fazer um papel acoplado com a nossa logo, pra poder embalar o hambúrguer direitinho. Quando que vocês colocaram o carimbo? Foi nessa época. Foi um pouquinho depois, foi no início da pandemia. Então, foi no início da pandemia. Eu sei que você foi tá em fevereiro. sendo dramática, porque vai chegar o momento da pandemia, né? Vai chegar o momento da pandemia, mas isso é um negócio atípico. E aí, o que aconteceu? Eu só tenho isso pra fazer, então eu preciso fazer isso aqui funcionar direito. Então, toda a grana que entrava, eu colocava de novo no negócio. Eu não deixava parada, eu não usava pra mim, não. Eu reinvestia. Então, conforme a grana foi entrando, eu fui mudando as coisas. Tudo que dava pra... novas coisas, né? Adicionando e melhorando o que eu podia melhorar. Por exemplo, o papel que embrulhava o lanche. Poxa, isso aqui eu posso melhorar. Aí eu mandei personalizar. Lá tinha um toldo velho que era do bar antigo, muito feio, horrível. E eu falei, cara, aqui vai ficar tão legal uma varandinha de madeira. Aí mandei fazer a varandinha. Melhorei as cadeiras. E foi um passinho de cada vez. Quando foi em março, estourou a pandemia. E eu já tava no Incruze, que é um bairro super seguro, mas existe um preconceito. Então as pessoas, elas não saíam de onde elas estavam pra poder ir no Incruze comer hambúrguer. E eu já trabalhava com delivery nessa época, já tava pegando mais o jeito. E eu falei, cara, não sei o que eu vou fazer. E todo mundo tava em pânico. Tava todo mundo em... O que agora vai ser da minha vida, né? Eu só tinha 8 meses de loja. 8 meses. O negócio tava maturando ainda. Com 8 meses você não tem parâmetro pra nada. Você não sabe o que vai rolar ali. Você tá construindo o negócio. Principalmente falando nessa questão do reinvestir pra tentar encontrar um norte e caminhar ali. Maturando, o que você diz é, por exemplo, é consolidar o nome da marca. Exatamente. É você adquirir uma clientela fiel, essas coisas, né? Exatamente. Continuar, criar padrões, criar processos, tudo isso. E beleza. Falei, cara, eu vou ter que me inventar. Eu preciso vender pra mais gente. Principalmente agora que não vem gente aqui comprar. Porque foi bem na época que a prefeitura mandou baixar tudo. Não pode abrir, não pode funcionar, não pode nada. Entrei em contato com um amigo que fazia parte gráfica, né? Impressão e tudo mais. Falei, cara, eu preciso que você faça pra mim 5.000 flyers. Com o cardápio da loja. Um mini cardápio. Com preço, endereço, telefone, tudo. E assim foi feito. E aí Mas uma pergunta. No meio da pandemia, sem ninguém, sair na rua e tal... Os flyers eram pra quê? Pra entregar pros clientes delivery? Escuta essa. Que eu sei que eu comprava. Escuta essa. Toda a galera que trabalhava comigo, que na época eram 4, era eu mais 4. E eu chamei mais umas pessoas por fora, tipo assim, você quer entregar uns panfletos aí? Eu não entregava pras pessoas, eu botava na casa das pessoas. E eu sempre pensando assim, pra quem que eu quero atender? Que público que eu quero atingir? Aonde que eu quero vender? E aí eu comecei a pensar, poxa, vou dar um exemplo. Parque das Palmeiras. No Parque das Palmeiras, a galera tem um poder aquisitivo
bacana, tem a tendência de comprar mais. Então era bem naquela época que ninguém tava saindo, então ninguém saía pra comer. Tem que pensar nisso também, né? Tem. O público que vai comprar de você, que é a pessoa que, tipo assim, que chega em casa, a pessoa não quer cozinhar, vou lhe pedir um hambúrguer, que é o normal pra ela, né? Exatamente. Eu falei assim, vamos entregar o máximo que a gente puder. Então eu entreguei em todos os lugares que você possa imaginar. Mas eu não entregava pra pessoas, eu colocava no portão, na caixa do correio, por baixo, por cima, não importava. Bem como quem não quer nada. Não, colocava. Eu falei, desses 5.000 que eu atingi sem pedirem um hambúrguer, eu tô no lucro. E assim foi feito, cara. E aí depois desse negócio de panfletar na casa das pessoas, a pessoa ia abrir o portão, ia abrir a porta de casa, via assim, pegava, porque era um cardápio. Então tava lá todos os produtos, o que a gente tinha pra vender, que faça um pedido, ligue pra gente. E a pandemia foi o que levantou o Let's. Caraca. A gente cresceu muito na pandemia. Porque o pessoal não saía. E aí foi quando eu comecei a me interessar pela internet, que eu falei, eu preciso fazer isso aqui funcionar na internet também, porque a galera tá ociosa. Era naquela época das lives. E aí o negócio começou a andar. E tava lá, eu sozinha, me dedicando todos os dias. Sempre muito preocupada com tudo, porque era um momento muito incerto. Mas as coisas foram acontecendo. E aí quando eu vi, eu tava com o meu papel acoplado personalizado, eu já tava usando produtos de mais qualidade ainda, a galera tava elogiando, já tinha um carimbo no pão, comecei a criar processos para as coisas funcionarem melhor, e aí foi que me deu o estalo em julho. Eu vou fazer hambúrguer artesanal. Julho de 2020. Julho de 2020. Que vai fazer 2 anos agora. E eu não sabia nem o que era blend. Eu não sabia nada de hambúrguer artesanal. Blend é a carne que vocês comem. Quando a gente mistura 2 cortes diferentes de carne, ele se transforma num blend. Agora veio na minha mente. E eu falei, vou vender hambúrguer artesanal. Eu quero fazer hambúrguer artesanal. E é isso, como? Não sei, eu vou começar a procurar saber. Chamei uma amiga minha que é chefe. Fê, eu te amo. Espero que você assista isso. Eu sou muito grata a ela, porque eu fui com essa ideia pra ela. Essa época, especialmente, em julho, foi quando a pandemia tava brabíssima. Que ninguém saía de casa, que ninguém nada, ninguém sabe? entendia o que tava acontecendo ainda. Ninguém entendia o que tava acontecendo direito, quanto tempo aquilo ia durar. E eu falei, beleza, eu vou me reinventar de novo. Vou tentar aumentar o ticket médio, vou tentar fazer alguma coisa melhor aqui. Uma pergunta. Você vendia hambúrguer normal, né? Entre aspas. Quando você começou a vender um hambúrguer artesanal, qual a ideia que você teve na mente? Tipo, atingir um novo público? Exatamente. Atingir um novo público que teria um poder aquisitivo melhor para poder comprar um produto mais caro e, consequentemente, aumentar o meu ticket médio, que é aquela continha que a gente faz, né? Divide as vendas, o valor das vendas pela quantidade de pessoas que compraram. Aí você consegue ter uma base de quanto é o teu ticket médio no teu negócio. E o ticket médio significa quanto a pessoa está disposta a gastar? Exatamente. O quanto que tua loja fatura em média, por exemplo. Você vai dividir isso, aí seu ticket médio vai dar 40, 50 reais por pedido. E isso equilibrado, pegando o valor de todos os pedidos que você vendeu no dia e dividindo pela quantidade de pessoas que pediram. Entendi. Aí você consegue encontrar esse denominador. Mas nesse valor aí do ticket médio, você também engloba refrigerante, uma batata, um sorvete? Tudo que você vende. Entendi. Tudo que você vende entra ali naquele valor. E aí minha amiga me ajudou pra caramba. Ela falou, olha, a gente vai fazer 4 hambúrgueres. Eu falei, beleza, é isso em julho. Só que só conseguimos, a gente começou a estudar e a pensar, e isso só rolou em agosto. De agosto pra setembro. E aí foi muito acontecendo ali. E em dezembro, no meio do caminho, eu abri outra loja. Sério? Sério, lá no Frade. Não tinha do centro ainda? O centro tem 6 meses só. A gente acabou e foi de uma obra vir muito aqui. rápida ali, tá? Foi, né? Foi do nada, opa, Let's Burger. E assim, eu como já comprava, eu falava, caramba, agora eles estão pertinho da gente. Aí eu passei lá uma vez, vocês estão fazendo delivery? Não, ainda quem faz o delivery é só a loja do Incruso. Ficou um tempinho assim, né? Isso já mudou. Mudou. Isso ficou um tempinho assim. Não, eu sei que mudou porque esses dias eu pedi e demorou 5 minutos pra chegar a açaí. Fiquei tão feliz, fiquei tão feliz.
A gente vai Pausa pra se aprendendo. hidratar. A gente vai aprendendo muito com os erros, assim. Isso é muito natural e é muito legal você aprender com os erros das coisas que estão acontecendo ali. Você fala, putz, isso aqui não tá legal, preciso melhorar. E aí, conforme você vai errando, você vai acertando. Você acerta e erra e acerta na mesma medida. Uma pergunta antes de você falar. Na loja do Incruso ainda, eu sempre erro o nome. Incruso Enseada. É tudo junto. É Incruso Enseada, né? É Incruso Enseada, mas a gente chama de Incruso. Como é que era a sua logística de entrega, por exemplo? Porque, pô... Era maravilhoso. Você não entregava, por exemplo, Parque Mambucaba, né? Não. Entregava na Jacuecanga. A parte boa de estar no Incruso, que era muito boa, era justamente pela geografia de distribuição. É o meio de tudo. Porque o Incruso, ele tá entre o centro, Parque das Palmeiras, Japuíba, Ribeira, ele fica no miolo de todas as áreas que a gente entregava. E isso facilitava muito a gente. Então a gente atendia na época para 32 bairros, mas era tudo próximo. Então assim, centro tem todos os morros, então a gente atendia toda essa parte. Então essa parte de distribuição era muito bacana, porque a gente conseguia distribuir bem, era bem legal. E Incruso foi um negócio muito legal, assim. Eu sou muito grata, de verdade. Uma pergunta, você tem noção de qual o bairro que você mais vende, ou mais vendido? Hoje, o bairro que eu mais vendo é Centro e Japuíba. Centro e Japuíba. O Centro nunca entrou nesse ranking, assim, dos bairros que eu mais vendia. Eu vendia muito pra Parque das Palmeiras, Japuíba. Era Parque das Palmeiras e Japuíba. Ficava assim, nessa média. E depois que a gente veio pro centro, o público do centro começou a crescer. E hoje a gente vende muito pro centro e ainda continua vendendo pra Japuíba. Por Incruso, sempre também. Então, assim... Isso deve ter aumentado porque agora todo mundo vê a loja ali, né? Sim, é uma vitrine. Por exemplo, quando você entra no iFood da vida, você vê ali Let's Burger. Ih, eu já vi essa loja aqui no centro, no cardápio. Sim, e tem muito isso. E aí, falando dessa parte, abri outra loja em outubro de 2020, lá no Frade. Na loja do Frade eu tenho um sócio, que é o Felipe, ele é incrível. A gente nunca se desentendeu em quase 2 anos, assim, a gente tá sempre de comum acordo. Só que lá é uma operação bem mais enxuta, bem menor e tal, é só pra atender o Frade. A nossa intenção sempre foi atender o Frade. E lá funciona muito bem, tá tudo muito certo. A equipe lá é muito bem orientada, então a gente vai lá com pouquíssima frequência. Eu devo ir lá uma vez a cada 10 dias, pra falar com eles e pra ver a loja, mas sempre tô lá uma vez por semana pra levar mercadoria, porque tem mercadoria que você ainda não encontra em fornecedor, que você tem que acabar comprando na rua. Entendi. E levando e montando um estoque lá, assim, dessa forma. Uma pergunta, um negócio da dimensão que o seu está atualmente, né? Você consegue comprar algum tipo de produto aqui em Angra ainda ou é tudo lá de fora? Que nem você falou agora, tem coisas que você compra aqui, né? Eu só compro aqui realmente insumos que, por exemplo, o óleo de soja, que hoje a gente vê muita essa oscilação de preço, o meu fornecedor tem, mas é muito acima da média. Então eu prefiro comprar no mercado. O ovo, o meu fornecedor tem, mas a tendência dele chegar quebrado é muito grande. Então eu prefiro comprar no mercado. E produtos de limpeza, são basicamente isso que a gente compra. Então eu vou lá no atacado, compro tudo que eu tenho pra comprar, faço isso uma vez por semana para as 2 lojas. E tá tudo certo. Já tem essa dinâmica muito bem... Mas são pouquíssimos produtos. Uma pergunta antes de... Uma pergunta não, né? Uma coisa que eu acho muito legal que você faz, que antes de a gente falar dos nossos patrocinadores, é mandar um bilhetinho pro cliente com 2 balinhas. E ó, esse bilhetinho sou eu que escrevo. Imagina aí. É com a minha letra, é com a minha mão, eu faço questão. É muito legal. A gente sempre pede, né? E a gente tá lá. É justamente essa parte de falar de carinho, essa forma de carinho, de mostrar que a gente se importa, que a gente não tá ali só pra vender, a gente tá ali pra proporcionar um bom momento. E vou te falar, esse bilhetinho já ficou muitas vezes na minha geladeira. Sério? Junto com a balinha. Ai, que legal. A balinha já é nossa marca registrada. Se não chegar sem balinha, eu fico triste. Se chegar sem balinha, pode cobrar que a gente manda. Como é pra você, Letícia, dona do Let's Burger, a relação com aplicativos de venda, por exemplo? Aqui em Angra, eu sei que o forte é o iFood. Rap aqui não pega muito bem. Tem outros também que eu não vou lembrar o nome, mas o forte aqui é o iFood. E o iFood a gente sabe que cobra taxa, né? Taxa de serviço. É uma parte muito importante, né? Como é que você lida com isso? Cara, trabalhar com plataforma de venda, falando especificamente do iFood, eu tenho 2 plataformas de venda, né, pela internet. O iFood e a gente também tem uma aplicação lá na loja que é pelo WhatsApp,
que se chama Anota Aí. Fica a dica para quem trabalha com comida e às vezes acaba se embolando ali. Isso não é uma propaganda, mas é porque realmente é um adianto. E a gente... é um atendimento ao cliente automático, né? Automático. Então, ele tem as palavras-chave ali, de acordo com o que você manda, que você pergunta, ele consegue te responder, não deixa você esperando muito tempo. E o sistema, ele é realmente bom, ele é um PDV ali, e a gente consegue trabalhar muito bem. E o iFood, especificamente falando dele, é uma relação de amor e ódio, né? Porque, assim, é aquele mal necessário, não tem jeito. As práticas do iFood, principalmente essa questão de taxa, são meio abusivas. Eu tenho a sorte de ter meus entregadores próprios, mas quem não tem perde até 27% dos valores. Caraca! Eu perco 15%, ainda assim. Então, supondo que vendo R$1.000 por mês no iFood... 270 vai para o iFood. Não, 270 não. No meu caso, R$150 vai para o iFood. Caramba! E se você vender 10.500 é deles, assim sucessivamente. E a parada você tem que embutir isso no preço final do produto, né? A gente acaba embutindo. Inclusive, eu até falo isso. É preferível que você peça no WhatsApp porque você vai pagar mais barato. Uhum. Se você pegar o cardápio da Let's do iFood e o cardápio da Let's do WhatsApp, você vai ver que os preços, eles divergem. Eu nunca prestei atenção nisso, cara. Pois é. Uma pergunta. A entrega pro centro é de graça? É de graça. Não paga nada. Nossa, tô perdendo dinheiro pro iFood, cara. A faixa. Então, assim... É uma relação de amor e ódio porque é um mal necessário. Você tem que estar presente ali. É uma vitrine também, né? É uma vitrine. É como se estivesse num shopping. No shopping você passa por várias lojas e no iFood não é diferente. E o iFood, ele trabalha com algoritmo. Então, assim, se você atrasa muito, ele te joga pra baixo. Se você vai bem, ele vai te destacando. As notas, né? Não só das notas, mas todos os algoritmos internos ali. É muito louco você trabalhar com o iFood, porque ele tem muitas ferramentas e muitas maçanetas ali pra você ir abrindo. Uhum. Então, assim, palavras-chave, uma foto, você saber montar um cardápio no iFood. E isso vai bem. É aquela relação de amor e ódio, mas é aquele amor necessário, aquela coisa que você tem que ter, porque você tem que estar ali, a pessoa tem que te ver, principalmente a pessoa que não te conhece, que não sabe que você existe. Porque tem muita gente que sabe que o Let's existe, vai lá e pede pelo WhatsApp, mas quem não conhece a gente? Ela vai entrar no iFood. A primeira vez que ela conheceu vai ser por ali. Exatamente. É uma pergunta, não sei se foi o Let's Burger em si, mas eu vi uma vez que o primeiro anúncio do aplicativo não era um hambúrguer, não era um produto, era uma mensagem. Por 0,00 centavos. Tipo, a pessoa usou a ferramenta do primeiro produto que aparecia pra mandar uma mensagem pro cliente. Tipo, fui eu mesma. Foi você? Genial. Porque me atingiu, por exemplo. Eu li a mensagem, eu vi tudo que tava escrito ali e depois fui comprar. Você pensou nisso sozinha? Eu pensei nisso sozinha. O que acontece? Pode fazer isso no aplicativo? Por exemplo, não tomou nenhuma puxão de orelha? Então... A gente tomei, mas aí eu tomei depois que eles perceberam, porque a gente pode fazer isso. O que a gente não pode é dar informação. O iFood, agora eu vou explicar o porquê. Por isso que eu tô falando dessa relação de amor e ódio. O iFood, ele dificulta muito que a gente chegue diretamente no cliente. Por exemplo, se você pede pelo iFood comigo hoje, e aconteceu algum problema, que a gente não tá achando seu endereço, que a gente precisa de fazer uma pergunta, de acordo com a observação que você disse, por exemplo, eu não tenho seu telefone para te ligar. Ou eu falo com você pelo chat do próprio iFood, e se eu quiser te ligar, existe um 0800 que você liga, coloca o código do cliente, e aí ele direciona a chamada pro cliente. Tudo para dificultar você... Tudo para dificultar para que você puxe o cliente para que ele compre diretamente com você. E essa questão da mensagem é porque em momentos de pico a gente não consegue falar com todos os clientes ao mesmo tempo. A gente sempre tenta, mas em determinados dias a gente não consegue. E aí quando você entra ali na página da loja no seu celular, a primeira coisa que você vai ver é: você é muito importante para nós. Você clica e lá tem a mensagem: se tiver algum problema com o seu pedido, entre em contato com a gente pelo número tal, que estamos à disposição para resolver. Essa foi uma ideia que eu tive, porque às vezes a gente não conseguia ter acesso às pessoas, e tem muita gente que também não sabe mexer direito na ferramenta a ponto de procurar o seu número, procurar seu endereço para falar diretamente com você. Tem gente que, por exemplo, não sabe fazer uma reclamação, não sabe que você ali, quando você envia o pedido, por exemplo, seu pedido saiu, a pessoa nem sabe disso, a pessoa fica ali esperando na porta ansiosa e ponto. Sim. Você como a lojista, você tem a sensibilidade de saber que você está vendendo para um adolescente ratinho de celular ou para um idoso que, assim, clicou, comprou e acabou, tá esperando chegar, né? Isso aí. E essa plataforma
que eu tenho no WhatsApp, eu tento assemelhá-la o máximo possível do iFood. A dinâmica é a mesma. Você faz cadastro uma vez só, coloca seu endereço uma vez só, e aí você vai fazer isso no seu primeiro momento ali. Conforme você vai pedindo, e ainda tem o plano fidelidade. Toda vez que você pede um burger diretamente com a gente pelo WhatsApp, além de você pagar mais barato, porque a gente não fica refém da taxa da plataforma do iFood, você ainda ganha um selinho mostrando que você é muito importante pra gente e por isso a gente quer mostrar, e que a gente quer demonstrar isso pra você de alguma forma. Então, a cada pedido que você faz, a gente te envia uma mensagem falando assim, olha, parabéns, você ganhou um selinho no seu plano fidelidade, na sua 10ª compra você vai ganhar um presente. Que legal! E é meio litro de milkshake à sua escolha. Que delícia. É isso aí. Cara, vamos falar de rede social? Vamos? Qual a importância que você começou a dar na pandemia pra rede social e qual o reflexo que você vê disso hoje em dia? Cara, o Instagram é muito legal, porque hoje eu vejo muita relevância, sabe? Da rede social, da plataforma. Falando do Instagram propriamente dito. Tem página no Facebook, mas eu acho que hoje o que movimenta realmente o Let's é o Instagram. Porque eu tô ali. Vou te contar um pecado. Eu não uso mais Facebook. Eu também não. E eu deixo de divulgar as coisas do Papo Reto lá. E tem gente que me cobra isso fielmente. Eu também não, de verdade. Facebook. A única coisa que eu consigo fazer é fazer a parte do linkar, né? Linkar o Instagram com o Facebook. Então, Postou uma foto no Insta, vai pro Face. Exatamente, é o máximo que eu faço. Então tem uma importância absurdamente grande, porque, por exemplo, eu trabalho com o burger do mês e agora também temos o milkshake do mês. Então entra o burger e entra o milkshake. Como é que funciona, que eu não sei? Então, todo mês entra uma receita diferente. Tem um burger do mês ali. E ele fica somente aquele mês. Agora, por exemplo, a gente tá com Let's Be Happy. Ele entrou no início de junho e ele vai ficar até o dia 30. Dia 30, quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. O que tem no Let's Be Happy? Cara, eu tô recebendo várias exigências lá no Instagram pra não tirar ele do cardápio. Sério? Sério. O Let's Be Happy é um hambúrguer de pão brioche com blend da casa, queijo provolone, tomate confitado na chapa, vai bacon, costelinha desfiada, sensacional, e cream cheese Philadelphia. É maravilhoso. O povo tá amando? A galera tá louca, sério. A gente recebe muito feedback positivo. E aí todas as receitas são autorais da minha pessoa. Eu estudo bastante, então tento sempre harmonizar, buscar esses pontos de equilíbrio. Se tá muito salgado, preciso de um ponto de acidez. Se é um hambúrguer agridoce, eu tento equilibrar pra não ficar muito desproporcional. Let's Masterchef. Exatamente. Todos os burgers que vocês forem lá na loja, com exceção do Let's Veg, que é a receita da minha amiga, da Fernanda Lameira, e o Smart Quarter, que é do Thiago Benedetti, meu ídolo, que é uma grande referência pra gente que tá no ramo de hambúrguer. Eu tive a oportunidade na hamburgueria dele. E aí, quando eu experimentei esse hambúrguer, eu falei, cara, esse hambúrguer é muito bom. Será que você deixa eu copiar? Mas lá no cardápio tá escrito que não é meu. Tem lá toda a menção a ele, tem todos os créditos a ele. Mas todas as outras são receitas autorais minhas, baseadas nos estudos. A gente vai aprendendo. Depois que eu decidi fazer o hambúrguer artesanal, que eu vi que era isso que eu queria, e eu realmente comecei a amar, eu falei, é isso. E aí entrava muito na internet, toda essa parte de rede social. E falando dessa relevância que você me perguntou da rede social, todos esses burgers são de autoria. E aí, quando eu decidi fazer o burger do mês, vai fazer 1 ano que eu faço o burger do mês. Então sempre entra um, sai outro. Entra um, sai outro. O único canal que eu tenho pra divulgar isso é o Instagram. E isso, entender a relevância que a gente tem ali na rede social é muito bacana. Porque, por exemplo, quando eu posto no dia do lançamento, vai gente na loja. Então, assim, você vê o reflexo, você vê que o reflexo ali, você vê que realmente funciona. Então, vale a pena você se esforçar para poder fazer um material bacana e entregar para quem tá te assistindo. Então, sempre tento fazer um storytelling ali, contar o que eu tô fazendo. Agora eu tô aprendendo a fazer essa parte de narrações, então quando eu vou postar um vídeo, eu sempre vou lá e boto minha voz, e aí eu falo, olha esse burger aqui, esse burger do mês. Tem vídeo meu fazendo o burger lá no Instagram da loja. Isso eu ia te perguntar, você grava esse conteúdo, por exemplo? Vai ser um hambúrguer novo, vocês gravam como é que é montado? Gravo, já tive diversas vezes que eu mostrei como é a nossa cozinha, como é que funciona a nossa operação, os nossos equipamentos, de que forma é tudo feito ali, como que a galera trabalha. Pro cliente isso é maravilhoso.
Sim, porque você passa uma transparência. Isso aí. Muitas vezes sabe. eu compro, ou eu deixo de comprar, porque eu fico pensando, cara, como é que é a cozinha desse restaurante? O que acontece lá dentro? Será que é uma chapa, assim, com 10 indianozinhos virando hambúrguer o tempo todo? Eu fico louco. Sim, ali na loja do centro, a gente tem uma janelinha bem na entrada do caixa, então você consegue ver a cozinha. Eu tinha vontade de fazer de vidro, mas não rolou justamente por conta da estrutura. Um espaço muito pequeno, e se eu fizesse de vidro, eu não ia conseguir verticalizar as coisas ali, os equipamentos que tinha que ter. Então, teve que ser de parede mesmo, mas eu pedi pra deixar uma janelinha. Então, se você chegar ali no caixa, você botar a cabecinha assim, você já vai conseguir ver o que tá rolando ali dentro. Uma curiosidade, pra onde sai aquela fumaça toda ali? A gente tem uma coifa gigantesca que sobe pro segundo andar. É porque isso é do conhecimento de quase ninguém, mas o Let's Burger tem 2 andares. Sério? Sério. E que é do mesmo tamanho da loja. Mas o segundo andar não é pra cliente? O segundo andar não é para cliente, mas ó, gente, fica aí, tá? Se alguém quiser visitar a nossa cozinha, tá sempre aberta, é só chegar lá e falar, poxa, posso conhecer a cozinha de vocês? Já aconteceu de um cliente falar, poxa, eu acho muito legal, posso conhecer? Pode, levei para mostrar. O andar de cima é uma cozinha de produção. Aquela cozinha de baixo que acontece tudo aquilo ali é só cozinha de execução. É uma exemplasse? É como se fosse um exemplasse, mas essa parte de execução mesmo, propriamente dita. Então, eu tento mostrar muito isso na internet, sabe? E a galera gosta, é muito legal você ver a reação das pessoas. Inclusive, o dia que eu mostrei... inclusive, o dia que eu mostrei a cozinha, mostrei a fritadeira, a chapa, como é que era a gaveta que fica debaixo da chapa, que era ali que a gente pegava a carne. Eu recebi muita mensagem. Nossa, cara, que legal, que bom que você mostra. Eu já gostava antes, agora eu gosto mais ainda. E você ter essa transparência e mostrar que o seu trabalho é sério e que você se dedica para entregar o melhor para o seu cliente, desde a produção, não só um produto de qualidade, mas mostrar a segurança com qual a gente trabalha, é muito bom. E agrega muito. Demais, demais. Você já pensou em participar de um programa? Culinária. Não, porque eu não levo muito jeito pra essa cozinha. Pra cozinha, de modo geral, eu não tenho muito jeito, sabe? Mas pra burger, que foi uma coisa que eu tomei paixão, eu estudo muito. Então eu consumo muito esse conteúdo. Eu acho que da mesma forma, eu acho que toda vertente, todo caminho, ele tem seu universo próprio ali. Provavelmente vocês devem entender tudo do universo de podcast, por exemplo. Eu só assisto podcast. E isso é o que vocês consomem o tempo inteiro. E é basicamente o que acontece na minha vida. Eu consumo conteúdo de hambúrguer o tempo todo. Então, de hambúrguer você aceitaria? Com certeza, com certeza. Eu iria fácil. A gente estuda muito essa parte das carnes, o que você pode harmonizar. Molho, então, cara, o molho, ele é a cereja do bolo. O McDonald's, ele tem um... Por exemplo, né? Receita secreta de molho. Sim, mas eu digo no sentido de, pô, o burger do McDonald's é o melhor? Não é, mas, cara, os molhos deles são sensacionais e é isso que agrega. Então, eu penso muito. Agora, recentemente, eu comprei uma caixa de squeeze fechada. O que é squeeze? Squeeze é a bisnaguinha, sabe? Que você bota lá aquela bisnaguinha de ketchup, por exemplo, que você compra no mercado. Eu comprei de uma fábrica de plástico uma caixa com 500 squeezes porque eu quero escalar os meus molhos, as minhas receitas. Que legal. Então, em breve, quem quiser aquele molho verde lá do Let's, cara, todo mundo pede assim, será que você podia me arrumar mais um pouquinho? Porque ele realmente é muito gostoso. E levar isso pro cliente, falar, olha, você pode levar isso aqui pra sua casa. E aí fazer uma identidade visual legal. Então, em breve vai ter ketchup de goiaba, molho verde, molho ranch. Novidades em breve? Novidades em breve. Cara, muito legal. Letícia, voltando a falar de Let's Burger. Sim. Você expandiu. Você tinha a loja da Incluso, você foi abrir uma no Friday. Isso. E agora você veio pro centro. Exato. Como é que foi essa decisão? Cara, foi muito louco. Eu sempre brincava lá com a minha equipe de que o seu Melks, que trabalha lá na cozinha, ele ficava, aqui a gente tinha que fazer uma obra. Ele sempre teve umas ideias meio mirabolantes. Você ficava assim, ih, seu Melks, não, até o final do ano a gente vai estar no centro. Falava brincando com o fundo do meu desejo ali. Mas eu não sabia como. E tá aí também uma chave. É você começar a pensar em como você vai fazer as coisas. E botar prazo. Você precisa botar um prazo. E eu falei, cara, eu quero abrir no centro. Eu preciso abrir no centro. O que eu tinha que fazer para abrir no centro? Eu comecei a pensar. O que eu vou fazer? Eu quero ter uma loja no centro, mas eu preciso começar a pensar nas estratégias que eu tenho que fazer para chegar lá. Primeiro, grana. Sem grana você não faz nada. Segundo lugar, terceiro conceito.
No segundo ano da Let's, eu já comecei a pensar que aquilo ali já não estava me cabendo mais, principalmente depois da linha artesanal. Falando de branding, falando da marca mesmo, da logo e tudo mais. Eu falei, cara, eu não gosto. Eu comecei a não gostar mais. Por conta das cores, por conta do formato da logo. Eu olhava e não me agradava. Então, tudo isso foi me gerando um sentimento de que eu podia melhorar. Só que eu queria melhorar muito grande, sabe? E aí, eu comecei a buscar linhas de créditos em bancos. Queria empréstimo. E aí, sabe aquele meu gerente que eu contei no início da nossa conversa que me arrumou um cartão? Ele era de um banco e ele tinha ido para outro banco, que é uma cooperativa. E ele me mandou uma mensagem. Oi, Letícia, e aí? Tô aqui no banco tal. Vem aqui fazer uma visita, você não quer abrir uma conta? Não, e assim, você não quer vir aqui conhecer o nosso trabalho? Eu falei, claro, vou. Até mesmo porque eu sou extremamente grata a ele. Alessandro, o nome dele, gente. Ele foi uma pessoa incrível e foi uma pessoa muito decisiva em vários momentos, assim, principalmente se tratando dessa questão bancária. E aí fui lá, acabei abrindo uma conta. Olha, a história é realmente essa, tá? Foi assim. E abri uma conta, eu tinha acabado de fazer uns cursos no Sebrae. Aqui, participei do Projeto Ali, que é um curso bem bacana, é um curso gratuito para quem empreende, para quem tem empresa, e ensina muito a questão dos processos, dos protótipos, então eu evoluí muito como profissional depois desse projeto. Na sequência eu fiz o Empretec, que também é um projeto incrível, que assim, mudou a minha vida, foi um divisor de águas. Por quê? Ali você descobre se você é empreendedor ou não, sabe? Uhum. E foi ali nessa sequência de cursos que foi acontecendo. E aí, quando eu cheguei nesse banco, que eu abri a conta lá, se passaram uns 3 meses, ele falou pra mim que o Sebrae tinha aberto uma proposta pro Let's, pra uma linha de crédito. Se eu me interessava e tal, eu falei, claro. O Sebrae? Como assim? O Sebrae, ele tem uns programas de incentivo atrelados a alguns bancos. Então, ele meio que se responsabiliza pelo financiamento. A instituição. Tipo um fiador. Como se fosse um fiador, exatamente. E aí, é como se fosse um incentivador. E você se interessa? Eu falei, cara, me interessa muito, a gente quero muito. E o que a maioria das pessoas fariam era o seguinte, como eu tava passando por um momento difícil financeiramente falando por conta da loja do Frade, quem acabou pagando todo o investimento que eu fiz no Frade foi a loja do Incruso. Então, assim, foi um período muito sombrio dessa minha vida profissional, porque eu perdi o sono, eu tinha que ter muito essa questão do manejo, foi uma decisão errada. Hoje, na época, agora eu já me recuperei, tá tudo certo. Mas na época foi uma coisa bem pesada pra mim, porque eu não tava sabendo lidar com tudo que tava acontecendo. Nessa época você já tinha um sócio? Sim, o Felipe é meu sócio desde o primeiro momento. Ele que veio com a ideia e falou, cara, eu queria muito que a gente entrasse com uma lanchonete lá no Frade, com uma hamburgueria. Uma pergunta, é tipo uma franquia? Não, a gente é sócio mesmo. Ele entrou como meu sócio, a gente tem uma sociedade igualitária. O mesmo tanto que eu gastei não foi identicamente igual aos valores, mas assim, a gente tentava equilibrar os investimentos juntos. Então eu gastei quase a mesma coisa que ele ali, e a gente abriu a loja juntos e a loja tá lá. A gente não tirou R$1 da loja até hoje. Porque ele não precisa, eu também não, e a gente tá tentando construir a nossa história lá também. E rolou assim, então a gente tem esses papéis muito bem definidos, essa questão da sociedade também é muito importante. Quando você tem uma sociedade, você precisa definir qual é o papel de cada sócio. Pra ninguém atrelar o outro, né? Não adianta, se eu arrumar um sócio que tem a mesma qualidade que eu, algum buraco vai ser aberto, porque não adianta eu saber fazer hambúrguer, e se meu sócio também sabe, quem é que vai cuidar do administrativo? Uhum. Então você precisa ter uma cabeça e um braço ali, falando de sociedade. Isso sempre foi muito bem definido. Só que nessa época eu tava com essas dificuldades e eu não sabia como é que eu ia fazer. Quando surgiu essa proposta do empréstimo, eu acho que a maioria das pessoas no meu lugar, elas quitariam as dívidas e ficariam ali de boa, deixando um capital de giro, deixando a loja girar. A minha loja nunca me deu prejuízo, então assim, funcionava muito bem. Só que eu queria mais. Eu queria mais. Eu falei, não é aqui que eu quero ficar pra sempre. E aí eu falei, vou abrir uma loja no centro. Agora eu vou abrir uma loja no centro. E aí, a estação do micro tava fechando, tinha um cartaz que eles iam se mudar de endereço. Eu entrei e falei assim, moça, quem é que tá alugando essa loja? Vocês vão sair daqui quando?
Aí ela falou, olha, fulano de tal. E eu falei, beleza, entrei em contato com a pessoa. E foi uma saga, porque o proprietário do imóvel não queria alugar pra mim. Porque se tratava de comida. Uhum. E aí eu implorei por uns bons dias, assim, eu falava, deixa ele conversar comigo, porque a imobiliária que fazia Meio de campo, né? esse meio de campo. E eu falei, eu faço o que ele quiser. E aí, com muito custo, acho que de tanto eu insistir, ele acabou cedendo. Contratei arquitetos pra fazer, porque eu realmente queria um negócio diferenciado. E eu queria muito mostrar. lindo, tá? E vai ficar mais lindo ainda, tem um monte de coisa legal pra chegar. Vai ficar muito legal. Vai entrar muita personalidade ainda ali dentro do salão. Quem conhece o Let's hoje sabe que é um salão legal, mas vai ficar mais legal ainda. Show. E aí eu falei, é isso. Eu vou usar esse dinheiro pra abrir uma loja no centro e fazer a minha história crescer mais. Nunca foi, eu tô falando isso do fundo da minha alma, assim, nem do meu coração, nunca foi dinheiro. Nunca foi pelo dinheiro, sempre foi pelo prazer e pelo amor de fazer o que eu faço. Porque o Let's, ele não é só uma hamburgueria, existem muitas pessoas ali, então cada pessoa que tá ali dentro trabalhando é uma família. Então, essa coisa de você tá agregando na tua vida, na vida de outras pessoas, é muito importante. Eu falo muito isso lá, a minha equipe provavelmente vai assistir isso aqui e vai saber que é verdade o que eu tô falando, que o meu objetivo com o Let's não é ganhar dinheiro, o dinheiro ele vai vir uma hora por consequência. Não é agora, vai demorar um tempo ainda, mas agora é fazer história, é fazer nome e as pessoas lembrarem da gente não só por ter um bom hambúrguer, mas por ser um lugar que elas se sintam em casa, sabe? E a gente tenta aproximar isso. E foi assim que eu fiz. Consegui alugar a loja. Ali era um grande salão vazio. Não tinha estrutura nenhuma pra restaurante. Sério? Nenhuma. Nem elétrica, nem hidráulica, nem nada. O Zano, que foi o arquiteto, ele fez um projeto muito bacana, de acordo com as minhas ideias. Eu falei pra ele o que eu esperava do Let's aqui. E aí, atrelado a isso, eu chamei a galera, uma outra galera de marketing pra fazer o rebranding, pra mudar a logo. E eles fizeram exatamente como eu pedi. Eu falei pra eles que eu não queria mais o amarelo, que eu queria uma coisa menos infantilizada, eu queria dar mais personalidade. Era muito uma animaçãozinha. Era muito parecia. infantil, era muito cursivo, era uma letra muito cursiva, era uma coisa infantilizada e Tem um remetia antes muito. e depois da logo no Instagram? Tem um antes Você acha pra gente, lá. Daboldi? Tem um antes e depois. E aí, o que acontece? Eu falei, cara, eu quero fazer isso realmente ser diferente, sabe? Então, eu vou focar no que eu posso fazer aqui. E assim foi. A loja, o projeto ficou pronto. Essa grana que o banco me ofereceu foi usada totalmente pra loja, ainda ficou faltando. Porque chega no final da obra, você fala, caraca, tem tanta coisa pra fazer, o dinheiro tá acabando. Mas foi e rolou. E assim, eu falo, quem me conhece sabe, Let's Burger é minha vida, assim, eu respiro, eu não tenho hora pra nada, eu tô sempre com o telefone. E essa coisa da expansão foi uma coisa que me pegou assim de assalto, porque eu não sabia como ia ser. Eu tava atirando no escuro, eu falei, eu não sei como é que vai ser, se vai ser legal, se as pessoas vão gostar, mas eu fui com medo mesmo, é o que você tava falando do medo. Quando você sente medo, tudo que é novo vai te trazer medo. Tudo que for novo, você vai continuar com medo. Você vai ficar inseguro porque isso é um instinto natural humano. Não tem jeito, você nunca vai conseguir escapar desse sentimento. Mas quando você sente medo, vai com medo mesmo, que foi o meu caso. Eu tava com medo, mas é muito mais aquela máxima de eu prefiro tentar e ver qual vai ser e não me sentir frustrada do que deixar isso acontecer de uma outra forma. Nessa mesma situação do medo, vem o arrependimento, né? É melhor ficar como errado do que se arrepender de não ter feito. Uhum. E eu acho que você atirou no escuro, só que você atirou no escuro junto com o sonho. Uhum. Então, tem tudo pra dar certo e tá dando certo. É um sonho, tá dando certo. Essa é o Smart. Essa é a logo nova. Essa é a logo antiga. Essa é a logo antiga. Tá vendo? Ela era bem mais cursiva, tinha um amarelão com preto ali. O fundo era amarelo, né? O fundo era amarelo. Esse é quem? Esse é o Ianco, meu amigo, o marido da minha amiga Samara. Eles sempre me apoiaram desde o início. E ele foi lá, fez uma propaganda assim, eu nem sabia, eu nem tava lá. Eu falei, deixa eu usar essa foto. E foi bem bacana. Eu acho isso aqui muito maneiro. Inclusive o carimbo mudou também, quando a Mudou? gente mudou. Não é mais esse carimbo, é o carimbo com a logo nova. Cadê a nova do Budi? Tá ali, né? Ali em cima. Só passar pro lado, eu acho. Daí. Ah, tá.
Essa é Pink Lemonade, tem frutas vermelhas de verdade. Nossa! É isso aí. Tudo papo reto. Boa. Ah, uma coisa legal que eu tava conversando com um dos nossos futuros sócios aqui é que vocês não seguem ninguém. Nem a conta da Letícia eles seguem. Não. Como não é que é o feed? ninguém. Como é que é o feed do Let's Burger? O que aparece? Como é que é o feed de vocês? Nada. Não aparece nada? Nada. Que maneiro. Não aparece nada. Ali é realmente um canal para as pessoas se conectarem com a gente e mostrar que realmente a gente tá ali, que as pessoas que estão ali, que é tudo orgânico de verdade, as pessoas estão ali porque elas realmente querem estar ali. Porque é muito essa coisa do dividir, sabe? E aí mudei a logo, a logo ficou exatamente como eu pensava que Não foi ia uma mudança ficar. drástica. Não foi drástica, mas eu tentei trazer um pouco mais de personalidade, deixar uma coisa mais, não agressiva, mas assim, uma coisa mais forte. E os meninos conseguiram trazer isso no branding total, no papel, no guardanapo. Então, assim... É a identidade do negócio. É a identidade do negócio. E conseguir mostrar isso o tempo todo, estampar isso o tempo todo para as pessoas pegarem realmente, sabe? Para um dia, quando elas olharem só pro Let's, saber que a gente tá falando do Let's Burger e tudo que tem ali, sabe? Não é só hambúrguer. Não é. Fora tudo que você já viveu e tal, na verdade, juntando tudo que você viveu, qual a maior experiência que você tem como empreendedora, erros que você cometeu, que você assim vê que, caraca, não tinha necessidade de ter passado por isso, e dicas que você possa passar, que nem o Vinícius pediu, né, pro povo que tá chegando aí nesse mundo, nesse mar louco que é o empreendedorismo. Como se... Gente, empreender é uma coisa muito louca, porque tem dias que você não sabe como vai ser. Tudo tá correlacionado, principalmente quando o trabalho não depende só de você. E aí, quando a gente fala de erro, é justamente o que eu tinha falado antes. Pra você acertar, você tem que errar, porque senão você não vai conseguir entender ali. E aí eu acho que a parte mais difícil pra mim, quando eu comecei a empreender, foi entender as dores, sabe? Do negócio e das pessoas que estavam comigo. Eu achava que as coisas elas tinham que ser feitas da maneira que eu queria, mas eu também não entendia que as pessoas que estavam ali para fazer aquilo, elas não sabiam fazer, porque elas não tinham aprendido da forma como eu tinha aprendido. Então essa questão da paciência, de você ter paciência e de você ser um pouquinho mais empático, de tentar entender o porquê que aquilo tá acontecendo, é muito importante. Então, assim, erros bobos que eu cometi que eu falava, nossa, mas eu não precisava ter feito isso, sabe? Muita essa coisa da exigência, de ficar exigindo demais da pessoa, e às vezes você acaba se sobrecarregando e sobrecarregando quem tá trabalhando com você. Não agir por impulso. Eu acho que essa é uma parte muito importante para quem tá empreendendo. Porque às vezes você pode achar que é uma ideia muito boa naquele momento. Mas na teoria tudo sempre é muito bom. E aí, quando você vai colocar em prática, é diferente. Então hoje eu tenho mais esse macete de se eu tenho uma ideia e se eu tô com uma coisa para fazer, eu espero pelo menos um dia. Pra ver se minha cabeça no dia seguinte já vai ter mudado, ou se eu vou ter pensado em uma outra alternativa. E esse era um erro que eu cometia muito. Eu agia muito por impulso. Eu achava que aquilo ali ia funcionar, que ia ser muito bom, eu fazia, dava errado. Tem algum exemplo que você pode dar pra gente? Cara, tem. Quando eu comecei a trabalhar com hambúrguer artesanal, por exemplo, eu achei que eu tinha que montar uma cozinha de produção, que eu tinha que comprar um moedor de carne, que eu tinha que comprar praticamente um boi inteiro. Essa coisa do exagero, porque você sempre parte desse princípio que é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Não pode faltar. Não pode faltar. E como eu não tinha essa base de estudo, de noção ali no início do hambúrguer artesanal, eu achava que eu tinha que fazer 1 tonelada de carne, por exemplo, e eu descobri que eu tava fazendo tudo errado. Porque eu fazia as carnes, eu comprei um moedor, eu sofria porque chegava peça de carne suja, tinha que limpar, tinha que botar pra moer. E eu tinha uma pessoa pra isso, então era mais um gasto. Fora a perda, porque a gente acabava perdendo muito corte ali na hora de limpar, tinha que fazer a proporção toda certa. E aí uma hora eu falei, cara, calma, eu tô perdendo. Não tá. Quando você parar pra fazer a conta, eu falei, cara, tá errado isso aqui. Não vai funcionar dessa forma. E eu falei, cara, não é assim que tem que fazer. E a maioria das pessoas não fazem assim. Quem trabalha com parte de burger sabe. E eu errei, porque eu gastei dinheiro com equipamento que eu não precisava, com utensílios que eu não precisava, comprei coisas que eu não precisava.
Porque eu simplesmente poderia ter no açougue e fazer uma parceria, que é o que acontece hoje. Olha, meu blend é esse, minha carne é essa, e minha proporção de gordura, que a gente trabalha muito com proporção de proteína e gordura, e isso tem que ser um padrão muito bem definido para você conseguir manter a mesma qualidade sempre. Esse foi um erro muito bobo que eu cometi. Por quê? Porque eu agi por impulso. Porque na minha cabeça, as fontes eram a minha cabeça. Eu achava que era dessa forma, eu preferia achar que era assim que funcionava e acabei não estudando o suficiente, não me aprofundando o suficiente para entender que eu não precisava daquilo. No final era muito mais simples, né? Era muito mais simples. Hoje a nossa carne, ela chega no padrão sempre. O manuseio é realmente só na hora de moldar ali, de criar o nosso burger mesmo. E foi assim 2 meses, e foi cansativa a beça, porque nem todo mundo sabia fazer, e aí quando o funcionário não ia, eu tinha que ir lá fazer, aí eu perdi meu tempo que eu podia estar gastando com outra coisa. Então essa questão da paciência, de repente se você estudar um pouquinho mais e se aprofundar naquilo que você está fazendo e agir com um pouco mais de paciência e não pelo impulso do momento, no calor da emoção, vai te trazer muito mais benefício do que você fazer só pelo achismo, sabe? Que legal essa experiência que você passou. Sim. Pra passar para outras pessoas, né? E também te fez crescer como pessoa, provavelmente. Demais. Todo erro é assim. Eu sempre faço essa analogia quando eu vou conversar com alguém. Nenhuma criança aprende a andar sem cair antes. E a gente é a mesma coisa. Então a gente precisa errar para entender e conseguir enxergar todos os parâmetros. Para você saber discernir o que é o certo do errado, você tem que conhecer os 2 lados. E talvez demore. Exatamente, mas aí você começa a dar mais valor para isso, sabe? Quando você erra muito, e aí quando você consegue acertar numa jogada, você começa a valorizar mais aquilo. Tem uma coisa também que eu queria falar nessa questão do errar e acertar e do conselho. Não precisa ser doloroso. As pessoas têm muito essa crença de que só vence quem luta muito, que sem luta não há vitória. Nem sempre é assim. As coisas podem ser leves. As coisas podem ser tranquilas. Você não precisa se automutilar pra achar que você é merecedor de alguma coisa, sabe? E isso você vai aprendendo com o tempo, porque a maturidade, a experiência, esses tombos que você vai levando, você começa a aprender que, pera, não precisa ser assim. Então é tirar um pouquinho dessa crença limitante também, pensar com um pouquinho de mais calma, independente do que você faça, tente se organizar e tente administrar o seu tempo o máximo possível. Porque é isso que vai fazer o seu negócio crescer. É a organização e os processos. Sem processo, não vai acontecer. Você fala muito bem. Nessa situação que você passou, se você tivesse, não batido cabeça, né, mas não tivesse a humildade de voltar atrás e falar, nossa, errei, você poderia estar batendo cabeça até hoje. Poderia nem ter rolado. Eu poderia ter enchido o saco e desistido. Tem muito isso, de quando você tá errando, é que eu te falei da teimosia. Você vai continuar fazendo uma coisa que não tá sendo rentável pra você, mas só pelo fato de você acreditar porque fulano faz. Às vezes você não sabe nem como o cara faz. Mas o fato dele fazer e o dele funcionar, você já começa a falar, mas se o dele funciona, o meu tem que funcionar também. Mas cada caso é um caso. Nem tudo é receita de bolo. Todo negócio tem sua individualidade. E o detalhe sempre pesa, né? O detalhe sempre pesa. Ele sempre pesa. Então, tem que ter essa coisa do você saber medir, saber se aquilo ali você tá teimando e você pode mudar. Eu tenho certeza que outras pessoas começarem a enxergar aquilo ali como um problema tão grande que falar, quer saber? Deixa eu continuar vendendo o que eu tava, né? Porque isso aqui não deu certo. E tirar aquela linha do cardápio. Mas não foi meu caso. Eu falei, cara, isso aqui não tá funcionando. Eu vou começar a pensar em outra coisa. O cara do açougue, ele sabe o corte, ele sabe a proporção, ele sabe como fazer. Eu vou chegar lá e vou pagar e vou pegar meu blend pronto. É tão mais simples, né, cara? Cara, é tão mais simples. Hoje a carne chega na loja todos os dias. A gente, antes de sair, quando fecha a noite, a gente já manda mensagem pro nosso açougue parceiro. E eles no dia seguinte, 9h, 9h30 da manhã, estão entregando a nossa carne do dia. E a nossa carne é feita todos os dias. Que maneiro. Não é congelada nunca. A gente, em hipótese nenhuma, isso é regra básica. A gente não congela a carne. Perde qualidade? Perde muito a qualidade. Absurdamente. Principalmente quando você começa a ter esse paladar mais técnico, você começa a entender que perde muito a qualidade. E aí a gente faz a carne todo dia. Então a gente, como eu já entendo a operação, tanto eu quanto a minha gerente, a gente já entende a operação, todo dia a gente sabe a quantidade que a gente vai pedir, baseado no que a gente tem em estoque e
no dia da semana em específico ali. E a gente consegue equilibrar para nunca perder essa mercadoria e conseguir atender todo mundo com qualidade, com produto fresco. Então a gente tem ali um tempo de vida de 48 horas. Se passar dessas 48 horas a carne estiver lá, a gente descarta. Você já assistiu o documentário do criador do McDonald's? Já. Com certeza, É né? básica, né? Tem que assistir. Cara, você tá falando muito de operação, né? Uhum. Você se inspirou em alguma coisa daquele documentário? Daquele documentário, não. Mas, como eu te falei, quando eu comecei a entender esse jogo do artesanal e tal, desse universo, porque o burger artesanal é um universo muito grande e existem muitas pessoas, assim, que as pessoas nem imaginam a quantidade de pessoas que vivem para isso. E vivem disso também. Falando de hambúrguer propriamente dito. E quando eu comecei a me interessar, que eu comecei a criar gosto, assim, sabe? Aquela coisa visceral, que eu falo, nossa, como isso é legal. Eu comecei a buscar pessoas que são referências no ramo. Eu tive a sorte de conhecer um cara num podcast. Eu ouvi num podcast sobre gestão de estoque, que tinha 1h40 mais ou menos. No finalzinho, o cara que é o Thiago Benedetti, que é dono de uma excelente hamburgueria em São Paulo, especificamente em Osasco. Ele falou assim, e se alguém que tá ouvindo quiser entrar em contato comigo e conhecer a minha operação, me manda uma mensagem no Instagram. E foi assim que eu fiz. A cerejinha do bolo tava lá no final. Tava lá no final, eu mandei mensagem pra ele falou, olha, vem aqui quando você quiser. Eu fiquei 4 dias na operação dele, conhecendo como tudo funcionava, como que eles operavam. Ele me deixou pilotar a chapa dele. E foi muito bacana. E eu consegui adquirir ali um pouco mais de bagagem. E outras vezes, eu fui várias outras vezes para São Paulo e graças ao Thiago eu consegui fazer vários networkings com outros donos de hamburgueria e conhecer todas as outras operações. Então eu conheci muita operação diferente. Por isso que eu falei da singularidade. Cada operação é uma operação, baseada no espaço que você tem, as pessoas que você tem e os equipamentos que você tem. Me clareia aí, a sua operação, por exemplo. Primeiro, operação é o quê? Assim, primeiro faz a carne, depois coloca os legumes. Quando a gente fala de operação, é o conjunto da obra. É o seu espaço, a sua equipe, os seus equipamentos e os seus produtos. Tudo isso é uma operação. Então, a minha operação, por exemplo, ela foi baseada em tudo que eu já aprendi, né, nesse caminho de antes, igual ano passado eu fui para São Paulo 2 vezes só para fazer benchmarking, é quando você vai em vários lugares conhecer, entender, pegar uma inspiração, pegar ali inspiração, entender como é que funciona. E eu tive o privilégio de ir em grandes hamburguerias super renomadas em São Paulo, graças a pessoas assim que conheceram a minha história e falaram, não, eu vou te ajudar, eu vou botar você lá dentro. E foi muito legal. E a minha operação, falando de cozinha propriamente dita, ela foi baseada no espaço. Então tinha um espaço muito pequeno, então precisava fazer tudo funcionar no espaço muito pequeno. Me conta que eu tô curioso. E aí eu comecei a posicionar os equipamentos. Comprei os equipamentos, aí de acordo com a metragem do espaço que eu tinha para montar a cozinha, eu fui montando esses equipamentos e fazendo a operação funcionar, porque a operação nada mais é do que uma linha de produção. E você precisa fazer essa linha de produção funcionar de uma maneira fluida para que tudo aconteça e saia não só da melhor forma possível, mas também que saia de uma forma rápida. Só um feeling. Eu fui em Volta Redonda esses dias. Eles demoram 55 segundos para fazer um Big Mac. Porque eles têm uma operação muito bem definida. E é padronizada no mundo inteiro, né? É padronizado no mundo inteiro. Essa é a chave. É o processo. Como as coisas funcionam. Então, por exemplo, lá na loja, a gente tem uma bancada resfriada, que ela é de inox. Em cima dessa bancada, a gente tem a chapa. E a gente tem uma chapa de alta performance. Isso também ajuda muito. Porque é uma chapa que retém calor. Então, você pode botar um monte de carne, que ela vai continuar fazendo o trabalho dela muito bem feito. E aí, o que acontece? Você precisa ter mecanismos para fazer com que tudo funcione bem, para o seu funcionário andar o menos possível, para ele continuar na operação dele. Então, por exemplo, não ficar rodando igual o piloto na cozinha. O cara que pilota a minha chapa lá, ele tem a chapa aqui, embaixo ele tem um balcão que tem uma gaveta. E essa gaveta é uma geladeira. Então, ele não precisa fazer nada. Sai um hambúrguer, ele vai puxar a gaveta dele, vai pegar a carne e vai botar na chapa. E ele nem se mexeu. Ele não precisou dar um passo para fazer isso. E isso você só consegue estudando a sua geografia, o espaço que você tem,
e se baseando nas experiências que você teve, como eu te disse, né? Eu consegui conhecer operações e baseado nessa experiência eu consegui montar a minha própria operação que funciona muito bem. Uma pergunta. Quantas pessoas são necessárias para montar um hambúrguer na sua operação? Depende do volume. De 2 dias de semana super dão conta, inclusive do delivery. Porque é tudo muito bem definido. E são pessoas experientes que já fazem isso há um tempo. Mas normalmente são 3 pessoas. E de segunda a quinta a gente trabalha com uma cozinha só. Que é ali embaixo, né? Na parte do salão. Então a gente atende salão e delivery, tudo na mesma operação. De sexta a domingo, a gente tem uma outra cozinha exclusivamente pro delivery no andar de cima. Caramba. Pra não atrapalhar e não frustrar quem tá lá embaixo esperando. A gente pensa nas duas partes. Quem tá em casa esperando pra comer e quem saiu de casa pra ir na nossa loja comer também. Cara, isso é muito importante, né? É muito importante. O tempo que a pessoa fica ali esperando pra sair a parada. E são totalmente diferentes, assim. Trabalhar com delivery e com salão É diferente? é muito diferente. Eu achei que era tipo fazer o mesmo processo, montava o mesmo hambúrguer, colocava na... Os processos são iguais, mas eu digo na questão de ser diferente, porque você precisa ter uma conferência com mais afinco, a fim de não errar o produto do seu cliente e tentar aproximar o máximo a mesma experiência do salão. Porque no delivery existem vários fatores que vão fazer naturalmente, não importa o quão bom você seja, que o teu produto não vai chegar igual. Na mesma qualidade, né? Porque ele tá saindo de um lugar, ele tá indo pra dentro de um saco. Aquele saco naturalmente vai abafar por conta da temperatura, entra na mochila de um entregador. O entregador, ele percorre uma distância para chegar na tua casa. Os do Let's Burger não dão grau. Muito importante falar isso. Não dão grau, em hipótese nenhuma. E assim, mas mesmo com todos esses fatores naturais, que é impossível você conseguir entregar o mesmo produto, o esforço para você se aproximar o máximo que der é muito grande, entendeu? Por quê? Quando você pede um hambúrguer lá no Let's, o que a gente faz? A gente tenta te agradar o máximo possível, porque no salão a gente já faz isso com muito cuidado e com muito carinho, mas como a gente não consegue ter o contato com você direto quando você recebe o nosso produto, a gente tenta fazer isso de outras formas. Então tem a caixinha, você abre seu hambúrguer como se ele fosse um presente, e ele tá ali dentro embrulhado. Uma mensagem. Tem uma mensagem, tem uma balinha, pra você se sentir realmente acolhido e abraçado por aquilo ali. Então não é só você comer, é você se ficar feliz comendo aquilo ali. E tudo isso vem da operação. Uma operação bem definida. E aí, como no final de semana o volume é maior, a gente separa. A gente separa cada operação. Então, existe uma equipe pro delivery e uma equipe pro salão. Que legal saber que tem esse detalhe que eu não fazia ideia. Aí lá em cima tem outra coifa, tem outra chapa, tem outra fritadeira, uma mesa de montagem. 2 cozinhas. São 2 cozinhas. São 2 cozinhas. Que legal. E o processo é o mesmo. E aí tem um elevador lá que é improvisado, que foi eu que inventei. Porque como é uma escada caracol, não dá pra você ficar subindo e descendo toda hora pra levar pacote. Mas aí eu consegui pendurar uma roldanazinha, pedir lá no nosso Hortifruti, que é nosso parceiro também. Falei, tem como vocês me darem uma caixa? Paletezinho. Uma caixinha, aquelas de plástico, sabe? E aí eu pedi para colocarem uma roldana, uma corda e 4 eixozinhos. Então a gente coloca os pacotes conforme o delivery vai saindo, desce, a cozinha de baixo pega e a galera da frente despacha pros meninos. E as meninas que estão no caixa, por exemplo, quem tá no caixa de baixo tá se comunicando com a menina do caixa de cima por um radinho. Que legal. Despacha o pedido 1, o 2 e o do Anthony. É mais ou menos assim. Uma pergunta. Açaí, sorvete, milkshake são produtos difíceis de se locomover, né? Você entregar. Sim. Qual é a preocupação, por exemplo, com o tempo? Então, a gente já tem também essa parte de produção. Se o cliente ele fez um pedido de burger dessa parte quente, da cozinha quente, a gente só faz o produto gelado na hora que ele vai sair. Então, o pacote sai da cozinha, a gente olha, comanda, tem um milkshake. O milkshake ele é feito na hora, no ato da saída. Entendi. Pra não perder a qualidade. E a rota do motoboy muda? A gente faz rota baseada nas localidades. Por exemplo, se tem uma rota no Morro do Carmo e uma no Morro do Pérez, a gente sabe que um consegue levar esses 2 pedidos. Agora, um cara que vai entregar no Parque das Palmeiras, ele já não consegue entregar no Incruso. Então, a gente vai direcionando tudo isso. Por exemplo, tem 20 pedidos, a gente vai separando as rotas. Entendi. E ele sai no máximo com 3 entregas. Let's, me ajuda numa situação aqui. Tem meu irmão, ele queria montar um negócio de açaí pra ele lá em Paraty. É o ponto perfeito, ele tem tudo em mãos. Só que, por exemplo, ele não queria ficar só preso em venda local, né? Tipo assim, vender... Minha mãe mora 10 metros da praia.
vender só no portão, por exemplo, vai querer fazer um delivery. Só que pra quem tá começando, por exemplo, pagar um motoboy, por exemplo, a diária do motoboy hoje em dia é o quê? 80, 90 reais? R$40, R$50. É? Então. Mais as taxas, tá? As taxas sempre é do motoboy, gente. Entendi. Gente, Tá. deixa Eu já ia contar um falar, negócio poxa, pra R$40 vocês. reais. Todas as taxas, tô falando propriamente do Let's Burger, todas as taxas são dos nossos entregadores. A gente não fica com nenhum real de nenhuma taxa. A gente repassa e a gente tem esse controle de taxa também. É um negócio bem bacana, bem dinâmico, que funciona muito bem. Então ele sai com o pedido, quando ele volta, ele dá a comanda, a gente tem uma planilhazinha com o nome dele ali, o valor da taxa. No final a gente faz a somatória, cada entregador tem o seu grupo no WhatsApp e eles recebem quinzenalmente todas essas taxas. Que legal. É. Isso é muito bom pro motoboy e, poxa, aposto que ele trabalha feliz da vida, né? Sim, todos lá são satisfeitos. Então, um negócio que você tá começando, por exemplo, aí você tem que pagar uma diária do motoboy, que eu lembro que meu primo tinha uma delivery de pizza em casa, e ele pagava R$80 pro motoboy fixos. Uhum. Gasolina e R$80, por exemplo. Assim, R$80 pra uma pessoa que tá começando um negócio é muito. É muito. E não fazer o delivery também é perder, né? Hoje em dia, sem dúvida nenhuma. Como é que você acha mais fácil de administrar isso? Você mesmo ser o motoboy? É difícil, porque assim, eu trabalho muito com essa questão de que quando você faz um investimento, você não pode ser empregado, muito menos escravo do seu negócio. Claramente que você não vai começar a iniciar um negócio querendo sair, deixar na mão de outra pessoa. Mas a partir do momento que você investe seu tempo, seu dinheiro e você se dedica para aquilo, você não pode ser escravo do seu negócio. Você não pode viver ali sendo o produtor, o entregador, nem nada disso. Nesse caso, por exemplo, do seu primo, o que eu faria? Eu diminuiria o raio de entrega, e aí ele teria que ter uma segunda pessoa ali, e de repente fazer essas entregas de bike pra começar, e engatilhar, e aí vai começar a engatinhar. E é assim que funciona. Conforme o negócio vai engatinhando, você vai expandindo. Aí ele pode expandir um pouco mais a entrega. Ele pode sim ser o entregador, mas ele teria que ter uma outra pessoa. Se for em casa, ele pode ser, mas ele precisa ter na cabeça que isso tem que ser momentâneo. Entendi. Ele não pode ser pra sempre o produtor e o entregador. Só que é super válido. Eu faria assim. Se eu fosse seu primo, por exemplo, eu começaria fazendo e entregando. Depois, quando começasse a tomar forma, que as pessoas estão pedindo com mais frequência e esses pedidos eles estão aumentando, aí você entende que você precisa de uma outra pessoa para entregar para você. Até porque aí começa a valer a pena. No começo, por exemplo, você vai lá pagar a diária do motoboy, se o seu negócio não tiver, como eu posso dizer, maturado ali no local, e se não tiver nenhum pedido? Vendendo ou não vendendo, você vai ter que pagar de qualquer forma. É separado. Então, o início ele é sempre assim, o início você vai pelejar. Mas você não precisa pelejar para sempre. E aí, é essa parte de você criar objetivos. Não, agora eu vou entregar, vou começar entregando aqui, as pessoas vão me conhecer mais, e aí isso vai gerar uma frequência. Se o teu produto for bacana e você conseguir proporcionar uma experiência especial para o seu cliente, a tendência com que ele retorne é muito grande. Fidelizar, né? Fidelizar. O lance do fidelizar é curioso, porque assim, não existe fidelizar. É muito difícil você fidelizar e dizer que uma pessoa vai pra sempre comprar só o seu produto. Mas o lance de você ter uma experiência legal, o lance de você proporcionar um produto bacana pro seu cliente, é que ele vai sair de você, ele vai em outro lugar. Mas quando ele for em outro lugar, ele vai falar, pô... Lá no Let's é melhor. É quase isso. E aí ele volta pra você. Você pode deixar ele ir e não tem o menor problema ele ir. Mas se você conseguir proporcionar um conjunto de coisas pra fazer com que ele vá, mas que ele volte. Entendeu? Esse lance de fidelizar eu não acredito muito. Mas essa coisa de você proporcionar as coisas a ponto da pessoa lembrar de você. E quando ela pedir de um outro lugar, ela falar assim, poxa, mas não era como eu esperava. E aí na próxima ela vai voltar a pedir contigo porque ela sabe que contigo não tem erro. E isso vai acontecer em uma série de vezes, em vários ciclos diferentes. Mas rola, sabe? O importante é você criar uma boa experiência pra pessoa sempre voltar. Exatamente, não é o produto, é a experiência. Hoje o diferencial do mercado, independente do nicho que seja, não é um produto, é a experiência. Letícia, muito feliz com o nosso papo de hoje. Eu também, Gostei obrigada. muito. Eu também gostei muito, obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer te conhecer a sua história, conhecer a pessoa que você é no trabalho, o tanto que você estuda, o tanto que você entende do assunto, do negócio, e o sucesso que o Let's Burger tem é o reflexo de quem você é, cara.
De verdade. Poxa, muito obrigada. Eu tô sempre à disposição. O Let's Burger tá sempre à disposição para cada cliente. A gente sempre deixa isso muito aberto. E é um prazer estar aqui refletindo não só a minha história, mas refletindo também a marca, porque hoje o Let's tá muito atrelado a mim. Então, assim, eu sempre falo isso. Tá lá, o Let's Burger, a Letícia, a gente acaba meio que sendo a mesma coisa. E foi um prazer, de verdade. Obrigada pela oportunidade. Foi muito bom poder contar um pouco da minha história e mostrar como eu cheguei. E, se possível, eu queria falar uma coisa para quem tá escutando, que chegou até aqui. Nunca desista dos seus sonhos, por mais difíceis que eles pareçam. Porque tudo que dá para sonhar, dá para fazer. Tudo que já foi criado nesse mundo foi imaginado um dia. Então, se você pode imaginar, você também pode fazer. E é só não desistir, é ter persistência, é ter resiliência acima de tudo. E sempre se colocar em outras posições dentro da mesma situação para olhar as coisas de uma forma. E aí a tendência de dar certo vai ser muito grande. E eu tô torcendo para que tudo dê certo para todo mundo. É isso Inclusive aí. pra vocês, vida longa, papo reto. Letícia, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu até agora. Muito Quais são as obrigada. suas redes sociais? Conta pra galera. A rede social do Let's Burger é @lets.burger, não tem erro, tá? A gente tem 2 unidades, uma aqui no centro e outra lá no Frade. Funcionamos todos os dias, fechamos somente 2 vezes por ano. Natal e Ano Novo? Natal e Ano Novo, véspera de Natal e véspera de Ano Novo, porque no dia 25 e no dia 1º a gente tá lá firme e forte. E a minha rede social é let.fn, pra quem quiser seguir, eu direto tô dando dica, falando de financeiro, administrativo, criativo, operacional. E é isso. Me sigam para mais dicas. É isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que foi até agora, todo mundo que vai assistir esse vídeo, todo mundo que vai comer no Let's Burger, assistir um próximo Papo Reto. Vocês são demais. Valeu! Valeu! Beth, muito obrigado por esse papo. Obrigada.